O mago lançou um feitiço flamejante para o ar, as chamas atingindo em cheio a asa do dragão. O dragão roxo rugiu de dor. Da retaguarda, um homem gritou para Beza ativar um feitiço de aumento de velocidade. Beza era um xamã de rank afiliado ao Tempo Dourado. Em seguida, o homem ordenou a Lotis que continuasse a conjurar magia de fogo. Lotis era uma maga de rank A, também do Tempo Dourado. Depois havia Saki. Ela era uma espadachim de classe S de terceira classe. Empunhando a espada do Salvador, disseram-lhe para esperar por uma abertura e terminar a luta. Quem dava as ordens era Kunon, um espadachim mágico de rank S do Tempo Dourado. A última pessoa a receber instruções foi Yuki. Disseram-lhe para ficar para trás e se manter escondido. Ele era apenas de rank F, sem classe e sem afiliação. Uma mochila enorme pendia de seus ombros. Beza, Lotis e Kunon atacaram ao mesmo tempo. Mantiveram o ataque até que Saki encontrou o momento perfeito. Ela ativou uma habilidade chamada Corte Luminoso. Num piscar de olhos, o dragão foi atingido em várias partes do corpo. O dragão soltou um rugido final antes de cair no chão. Yuki observava os lutadores de rank S com admiração. Como esperado, eles haviam derrotado um dragão com facilidade. Décadas se passaram desde que o desastre conhecido como masmorras surgiu em seu mundo, junto com os aventureiros que as desafiavam. Mesmo assim, a humanidade ainda não havia conseguido limpar completamente o número cada vez maior de masmorras. Como resultado, masmorras negligenciadas e desconhecidas frequentemente causavam colapsos, tornando-se um sério problema social. Pior ainda, muitos aventureiros caçavam monstros apenas por dinheiro e se recusavam a limpar as masmorras por conta própria. Apenas um pequeno número de heróis realmente entendia o perigo e liderava grupos como este em busca da conclusão total. De repente, alguém bateu na mochila de Yuki. Era Beza. Ele o chamou de carregador de bagagens e exigiu uma poção imediatamente. Yuki vasculhou a mochila apressadamente. Lotis zombou, apontando que, ao contrário de Yuki, ele estava realmente arriscando a vida na linha de frente. Beza acrescentou que mesmo que Yuki conhecesse Saki, jamais esperaria que um novato tão insignificante os acompanhasse. Eles o menosprezavam por ser o aventureiro novato de nível mais baixo. Ele quase não tinha mana, era lento e, no geral, completamente inútil aos olhos deles. Kunon os interrompeu. Ambos congelaram. Ele os lembrou de que estavam dentro de uma masmorra estimada como de nível S. Aquele não era lugar para conversas banais. Eles se desculparam. Então Kunon se virou para Yuki. Disse-lhe para levar seu papel a sério e fazer seu trabalho direito, pois ainda era um membro do grupo. Yuki respondeu: "Sim, senhor." Eles continuaram a se aprofundar na masmorra. Yuki concordou com as palavras de Kunon. Ele percebeu que ainda lhe faltava a percepção esperada de um aventureiro. Ele havia se empolgado demais observando os aventureiros de elite em ação. Queria dizer que havia aprendido muito. Ao mesmo tempo, isso o fez perceber dolorosamente a enorme diferença entre eles. Ele nem sequer tinha uma aula. Um dia, ele queria se tornar um aventureiro como eles. Perdido em pensamentos, ele não conseguiu se manter alerta. Saki percebeu e o avisou que tirar os olhos do objetivo durante uma aventura era estritamente proibido. Ela disse que não queria perder mais nenhum membro da família. Yuki sentia o mesmo. Ele nunca mais queria sentir aquela perda. 2 anos atrás, ele assistiu ao noticiário na TV enquanto seu distrito era destruído por uma explosão em uma masmorra. Operações de resgate estavam em andamento, mas a sobrevivência era considerada impossível. Desastres em masmorras haviam se tornado um problema cada vez mais sério nos últimos anos. Ele e Saki cresceram juntos em um orfanato. Eles admiravam aventureiros, então deixaram o orfanato para perseguir esse sonho. Mas o lar para o qual deveriam retornar e todos que ainda viviam no orfanato foram dizimados pela explosão na masmorra. Essa tragédia fortaleceu sua determinação de impedir que tais desastres acontecessem novamente. O que ele não sabia era que alguém o estava observando o tempo todo. Ele era a peça final no plano de alguém. Uma presença estranha e perturbadora roçou seus sentidos. Mas antes que pudesse compreendê-la, um círculo mágico apareceu sob seus pés. Era uma armadilha de teletransporte. Kunon gritou para que todos se preparassem. Aqueles que armaram a armadilha aguardavam ansiosamente a chegada de Yuki. Eles pousaram em segurança, mas ficou imediatamente claro. Haviam sido transportados diretamente para a sala do chefe. Kunon reagiu instantaneamente, ordenando que todos formassem um círculo e protegessem o perímetro. Ele também disse a Yuki para preparar o item de retorno. Saki pressentiu algo errado. Uma poça de sangue no chão começou a ferver e uma figura emergiu lentamente dela. Era um homem vestido com um uniforme de mordomo.
como. Instintivamente, presumiram que ele era o Rei Demônio. O título de Rei Demônio era reservado apenas para chefes de masmorras de classe S, os seres mais vis e perigosos de todos. No entanto, o homem à sua frente parecia quase ofendido pelo título. Saki atacou. Kunon formou uma lança de gelo. Ele se preparou para desferir uma chuva de golpes sobre o inimigo, enquanto Saki diminuía a distância. No alcance ideal, ela lançou o golpe luminoso. O homem bloqueou todos os ataques sem esforço, comentando que os jovens de hoje em dia não tinham modos. Ele acrescentou que também eram ignorantes, mas figuras apareceram, empregadas, uma elfa, um bestial e outros. Kunon ficou atônito. Uma mulher com orelhas pontudas de elfo atacou com magia, comentando que alguns figurantes desnecessários haviam se juntado ao alvo. De repente, este monstro apareceu diante de Beza. O bestial chutou Beza para o lado. Lodis congelou em choque. Antes que pudesse reagir, um homem usando um chapéu de mágico apareceu atrás dele. Subitamente, outro círculo mágico se formou no chão e uma voz calma comentou que não era hora para brincadeiras. Alguém saiu. Todos viram o verdadeiro Rei Demônio chegar. Sua presença, por si só, exercia uma pressão esmagadora. Yuki ficou atônito com a visão diante de si. O Rei Demônio liberou uma onda de energia aterradora e fixou seu olhar em Yuki. Seus subordinados imediatamente se ajoelharam. Eles se alinharam diante dele em absoluta submissão. Kunon sabia disso. Estavam a um passo da aniquilação. Ele procurou desesperadamente por uma brecha, qualquer chance de sobrevivência. O ar estava sufocante de tensão. Yuki percebeu o mesmo e se recusou a deixar que terminasse assim. Rapidamente vasculhou sua mochila. Sabia exatamente o que fazer. Tirou um item e apertou o botão. Um círculo mágico apareceu. Ele iniciou a sequência de retorno. Quando a contagem regressiva começou em 5, ele deu um passo à frente. Deliberadamente atraiu a atenção do Rei Demônio e declarou que seria seu oponente. O Rei Demônio pareceu intrigado. Lodis entrou em pânico. Se Yuki desse mais um passo, estaria fora do alcance do retorno. Saki correu em sua direção, mas Kunon a agarrou e recuou em disparada. Ele entendeu o que Yuki estava fazendo. A contagem regressiva chegou a 3. Kunon e Saki agora estavam longe de Yuki. Saki se debatia, exigindo saber o que ele estava fazendo. Yuki olhou para trás e confirmou a distância. Tudo estava indo conforme o planejado. Por que Kunon entendia? A besta atacou Yuki. O Rei Demônio perguntou-lhe o que estava tramando. A contagem regressiva chegou a 2. Yuki sorriu e respondeu que era óbvio. Ele arremessou o objeto. A contagem regressiva caiu para 1. Todos prenderam a respiração, aguardando o desfecho. Yuki declarou que derrotaria o Rei Demônio. Kunon pegou o objeto e o elogiou por sua magnífica decisão. A contagem regressiva chegou a 0. O círculo mágico sob os aventureiros brilhou intensamente. Saki gritou o nome de Yuki em desespero, pois todos os outros seriam transportados para fora, exceto ele. Yuki sentiu-se em paz com sua decisão, enquanto Saki gritava, e assim, eles desapareceram. O Rei Demônio perguntou se aquela era a sua maneira de derrotá-lo. Yuki respondeu com confiança que sim, ele havia salvado todos aqueles aventureiros de alto escalão. Ao contrário dele, se retornassem vivos, certamente conquistariam a masmorra algum dia. Ainda assim, ele se sentia culpado por ter deixado Saki para trás. O Rei Demônio ficou impressionado com o fato de Yuki ter sacrificado a própria vida pelo futuro da humanidade. Ele comentou que tal loucura era verdadeiramente espetacular. Então, ofereceu um acordo ao humano. Yuki não esperava por isso e pediu que ele esclarecesse. O Rei Demônio disse que tinha ouvido corretamente. Ele queria que Yuki se juntasse a eles e ajudasse a conquistar masmorras. Yuki ficou chocado. Monstros limpando masmorras? Ele perguntou por que fariam tal coisa. O Rei Demônio explicou que sua espécie estava constantemente exposta ao perigo por causa das conquistas humanas. Yuki respondeu que os humanos viviam sob a mesma ameaça. O Rei Demônio apontou que, se os humanos simplesmente parassem de entrar nas masmorras, os monstros não teriam motivo para se esforçarem para prejudicá-los. Aquela masmorra havia sido classificada como Rank S desde o início. Era considerada mortal, mesmo durante a fase de investigação. Para evitar mais perdas, a própria masmorra precisava ser fortalecida, e para isso, eles teriam que conquistar outros chefes de masmorra e absorver seu imenso poder mágico. Ele não podia mais permitir que a tragédia sofrida por seus subordinados se repetisse. A palavra tragédia chamou a atenção de Yuki. Ele percebeu que o Rei Demônio não era tão diferente dele. Compreendeu que esse plano exigiria o sacrifício de outras masmorras. O Rei Demônio admitiu isso abertamente. Chegou a dizer que estavam dispostos a cooperar com os humanos, se necessário. Tudo o que ele fazia era pelo
bem de seus subordinados. Era natural. Yuki entendia esse sentimento. Fazer qualquer coisa pela família, mesmo que significasse morrer. Perguntou ao Rei Demônio se ele poderia jurar que, uma vez mais forte, não mataria mais humanos, apenas os expulsaria. Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? O Rei Demônio respondeu que os monstros estavam presos às suas masmorras. Se tornassem poderosos o suficiente para que os humanos não pudessem mais lidar com eles, então os humanos eventualmente parariam de vir. Yuki hesitou. Podia mesmo confiar nele? O Rei Demônio disse calmamente que se Yuki se recusasse, simplesmente morreria, e incontáveis humanos morreriam junto com ele. Yuki sabia que um dia, Kunan e os outros retornariam para conquistar aquela masmorra, mas se nada mudasse, as baixas só continuariam. Outra tragédia certamente se seguiria. Ele pensou muito, e então tomou sua decisão. Ele ajudaria o Rei Demônio. Sem aviso, o Rei Demônio agarrou sua mão e Yuki declarou firmemente que não estava fazendo isso pelo bem do Rei Demônio. Ele estava fazendo isso pela humanidade. O Rei Demônio ficou satisfeito com sua resolução. A partir daquele momento, Yuki se tornou seu colaborador. Yuki se perguntava se alguém como ele era realmente adequado. Afinal, ele nem sequer tinha uma classe, mas era exatamente por isso que ele era. Domador de monstros era uma classe que apenas os desempregados podiam escolher. Eles o olhavam com olhos gananciosos, zombando de que um incompetente como ele seria perfeito para os monstros usarem. Mas Yuki não tinha a intenção de deixá-los fazer o que quisessem. Ele seria quem os domaria. O Rei Demônio explicou que para entrarem em outras masmorras, eles precisavam ser invocados. Para que isso acontecesse, precisavam de um colaborador que fosse um domador de monstros. A condição para se tornar um domador de monstros era ter uma área de trabalho em branco. O segundo requisito era formar um contrato com um monstro, o que era essencial. Havia 3 maneiras de formar um contrato. Uma opção era lutar e derrotar o monstro. Outra era compreendê-lo e se comunicar com ele. Yuki perguntou sobre a terceira opção. O Rei Demônio revelou que o terceiro método era a força. Ele liberou uma onda de energia que fez Yuki gritar de dor. Yuki reclamou que doía e exigiu saber o que ele havia feito. Ele ficou chocado quando uma tela apareceu de repente. Através dela, o Rei Demônio podia ver tudo o que Yuki via. Isso fez Yuki perceber que suas ações seriam completamente expostas. O Rei Demônio havia se preparado para a possibilidade de traição, o que significava que Yuki não podia pedir ajuda. Ele teria que fazer isso sozinho. O Rei Demônio estalou os dedos e um círculo mágico apareceu sob eles. Os preparativos para a conquista estavam completos. Era hora de enviar Yuki à superfície. Yuki entrou em pânico. Ele ainda não tinha feito nada. O Rei Demônio o instruiu a mergulhar em qualquer masmorra. No momento apropriado, ele deveria invocá-lo para resolver tudo. Mesmo assim, Yuki ainda não entendia o que seria o momento apropriado. Ele tentou perguntar, mas antes que pudesse, já havia sido transportado para a entrada da masmorra, onde os outros aventureiros estavam reunidos. Saki congelou em choque, suas lágrimas parando instantaneamente. Yuki acenou para ela sem jeito. Ela correu e o abraçou forte, chorando ainda mais. Perto dali, Beza olhou para Kunon como se exigisse uma explicação, mas Kunon apenas balançou a cabeça. Ele também não fazia ideia. No dia seguinte, Yuki foi ao escritório da administração para pedir permissão para conquistar uma masmorra sozinho. Ele não esperava encontrar resistência antes mesmo de entrar. Os funcionários explicaram a situação para ele. A atividade recente na masmorra não estava mais focada em limpar seções. Em vez disso, a maioria dos aventureiros entrava nas masmorras puramente por dinheiro. Yuki sabia que isso se aplicava a quase todos, exceto aos de Rank S. Era por isso que os surtos de invasões nas masmorras estavam aumentando, mas ele também sabia que a guilda jamais admitiria isso. Para evitar a estagnação causada por tal comportamento, medidas de segurança rigorosas e restrições de entrada haviam sido impostas a todas as masmorras descobertas. A mulher mostrou-lhe um infográfico. Ela acrescentou que, além de progredir na conquista das masmorras, a classificação de contribuição de um aventureiro só poderia aumentar conquistando a confiança da guilda. Se ele não pudesse operar como parte de um grupo verificado, eles não poderiam confirmar sua contribuição. Por causa disso, a guilda não podia tolerar ações como mergulhar sozinho repentinamente, sem formar um grupo. Yuki entendeu. Se alguém realmente pretendia concluir uma masmorra, não havia motivo para ir sozinho. Os aventureiros que mergulhavam sozinhos geralmente eram pessoas desesperadas em busca de dinheiro, na esperança de um prêmio da sorte. Ele explicou que estava solicitando uma masmorra de Rank F e que seu objetivo era
simplesmente subir de nível. A mulher assentiu em compreensão. Ela lhe designou uma masmorra de rank F, o Labirinto do Silêncio. Havia poucos relatos de monstros, tornando o local adequado para novatos. Ele foi guiado até lá e a funcionária destrancou o portão. Ela disse para ele prosseguir. Havia um botão de emergência que ele poderia pressionar caso precisasse de ajuda. Yuki se lembrou dela dizendo que a segurança era rigorosa, mas não parecia excessiva. Ainda assim, fazia sentido. Era uma masmorra negligenciada. De repente, o Rei Demônio perguntou o que era uma masmorra negligenciada. Yuki quase deu um pulo. Ele não esperava que a voz falasse diretamente em sua cabeça. Perguntou se aquela era a habilidade do Rei Demônio. O Rei Demônio respondeu que, na verdade, era a habilidade de Yuki. A comunicação com monstros era básica para um domador de monstros. Yuki não sabia disso. Era a primeira vez que usava uma habilidade. Era uma habilidade passiva, conveniente, mas inquietante. Enquanto descia a escadaria da masmorra, Yuki explicou que uma masmorra negligenciada era aquela que carecia de administração, manutenção e exploração. Simplesmente havia masmorras demais para que houvesse uma resposta adequada. Se uma masmorra fosse rica em recursos, aventureiros a frequentariam em busca de lucro e as medidas apropriadas seriam aplicadas. O Rei Demônio resumiu tudo de forma simples. A masmorra havia sido abandonada pelos humanos. Ele esperava que os monstros lá dentro estivessem se reproduzindo pacificamente. Yuki acrescentou que se a reprodução dos monstros excedesse os limites de uma masmorra, ela poderia entrar em colapso. Ele notou que havia muito poucos monstros lá dentro, mas, mesmo para uma masmorra considerada fraca, algo parecia estranho. De repente, o chão tremeu. Enquanto alguém gritava para ele correr, um homem e uma mulher passaram por ele, fugindo aterrorizados do chefe da masmorra. Yuki olhou chocado para a enorme gosma atrás deles. O Rei Demônio entendeu imediatamente. Com poucos humanos entrando na masmorra, os monstros haviam recorrido ao canibalismo. Foi por isso que restaram tão poucos monstros e porque aquela coisa havia crescido tanto. Yuki os guiou em direção a um beco, mas a gosma os alcançava rapidamente. Mesmo quando estavam perto, a mulher começou a perder a esperança. Suas forças estavam se esvaindo. Ela tropeçou e foi pega. Seu corpo foi engolido, preso dentro da gosma. Yuki perguntou ao Rei Demônio Liber se ele poderia salvá-la assim que fosse invocado. Liber respondeu que era impossível. O impacto da invocação por si só explodiria a gosma, junto com tudo o mais dentro dela. E isso não era bom. A mulher parecia estar se afogando na gosma. De repente, Yuki teve uma ideia. Ele pulou direto na gosma. O Rei Demônio achou graça, exatamente como ele esperava. Mesmo que isso lhe custasse a própria vida, Yuki faria qualquer coisa para salvar alguém. Ele nadou através da massa viscosa em direção à mulher. Assim que a alcançou e a agarrou, soube que era hora de invocar o Rei Demônio Liber. Uma violenta onda de energia irrompeu e as mãos de Liber começaram a se manifestar. Liber permitiu que ele usasse seu poder. No meio da explosão, uma imagem holográfica de Liber apareceu atrás dele e o avisou para não se romper. Liber tentou atravessar o círculo mágico. Ele o testou com um dedo. Não pôde deixar de se surpreender. Isso era tudo o que Yuki conseguia fazer, mesmo com todo o seu poder. Era fraco, mas ainda suficiente para um inimigo desse nível. O poder se concentrou na ponta dos seus dedos. Então, Yuki lançou a alvorada caótica. Um raio devastador atingiu o inimigo e causou uma explosão massiva. Yuki percebeu quão aterrorizante era aquele poder. Foi um verdadeiro desastre. Tudo à sua frente foi aniquilado. A mulher recuperou a consciência e tremeu, dizendo que fora aterrorizante. O homem notou os ferimentos de Yuki. Sangue escorria de seus olhos e boca. O homem o apressou para sair, dizendo que ele parecia gravemente ferido. Só então Yuki percebeu a gravidade de seu estado. Sua visão ficou turva e ele caiu de bruços no chão. Alguns dias depois, dentro da masmorra Abismo Infinito, Yuki contou a Liber que sua primeira promoção de nível havia acontecido enquanto ele estava inconsciente. Ele havia recebido a notificação no hospital. Ele mencionou que havia assustado os dois aventureiros, mas mesmo assim, eles o carregaram para fora e relataram tudo corretamente. Liber perguntou por que ele parecia tão abatido e o convidou para um brinde. Yuki não entendeu o motivo. Tudo o que ele havia feito era invocá-lo. Sentiu-se desapontado ao perceber que a invocação era a única coisa que podia contribuir. Liber salientou que Yuki não havia abandonado a vida que tinha diante de si naquele momento. Em vez disso, havia agarrado uma possibilidade diferente sem hesitar. Liber disse que admirava essa força e ofereceu-lhe uma taça de vinho. Yuki aceitou e agradeceu o elogio. Liber admitiu que o incomodava o fato de Yuki quase morrer todas as vezes que o invocava. Então, apresentou
apresentou-lhe alguém que Yuki poderia invocar da próxima vez. Seu nome era Elvina, uma empregada morta-viva. Yuki notou como ela era calma e serena. Ela brincou, dizendo que se apaixonar por ela à primeira vista seria problemático. Afinal, ela não tinha pulso. Sua piada sobre morta-viva não foi bem recebida. Yuki se preocupou se ela ficaria bem. Liber o tranquilizou, dizendo que ela era mais forte do que ele. Elvina disse que queria ser uma empregada com quem ele pudesse se identificar e ser acessível. Decidiram então focar em aumentar o nível de Yuki primeiro. Ele precisava ficar forte o suficiente para suportar a invocação de Liber adequadamente. Logo, várias criaturas flamejantes se aproximaram deles. Elvina simplesmente as socou. Todas as ameaças foram eliminadas instantaneamente. Yuki percebeu o quão forte ela era. Eles estavam dentro de uma masmorra de Ranquier, o covil dos flamejantes. Elvina corria em círculos ao redor dele, declarando orgulhosamente que era uma empregada competente. Yuki se lembrou de uma criança do orfanato que costumava buscar atenção da mesma maneira. Ela sempre brincava com ele. A nostalgia não durou muito. Uma enxurrada de notificações de subida de nível apareceu, quase o enlouquecendo. Elvina ficou surpresa que ele achasse subir de nível irritante. Ela se perguntou se aquilo era algum tipo de piada viva. Eles chegaram a uma seção mais escura da masmorra. Yuki notou que conseguia manter a invocação de Elvina por muito mais tempo do que a de Liber. Ela explicou que Liber era simplesmente especial demais. A mana necessária para invocá-lo era tão imensa que a invocação provavelmente era interrompida na metade. Yuki sabia que era verdade. Ele só havia conseguido invocar as pontas dos dedos de Liber. Elvina concluiu que, em comparação, ela era uma pechincha. Alguém que a mana de Yuki pudesse sustentar facilmente. Yuki respondeu que ela era confiável. Isso a fez corar. Yuki percebeu que invocar não se resumia apenas a poder bruto. Eficiência também importava. Elas se depararam com uma porta selada. Yuki se perguntou como deveriam entrar. Elvina esticou os braços. Ela deu um soco na porta. A porta se estilhaçou. Ela comentou casualmente que apenas havia batido. Um guerreiro esperava do outro lado. Elvina avançou. O guerreiro empunhava uma espada flamejante. Mas Yuki notou algo estranho na chama. Ele lançou uma adaga. Ela desviou a lâmina pouco antes de atingir Elvina. Mesmo assim, um traço de chama roçou sua bochecha, causando rachaduras em sua pele. Yuki perguntou se ela estava bem. Ela perguntou quando ele havia notado as chamas do atributo sagrado. Ele respondeu que simplesmente pareciam diferentes do fogo que se espalhava pela masmorra. Lembravam a luz que Saki usava. Elvina explicou que as chamas sagradas eram o inimigo natural dos mortos-vivos. Ela brincou, dizendo que isso fazia seu coração disparar, mesmo que já tivesse parado. Yuki disse que não era hora para piadas e a aconselhou a recuar, mas a guerreira ativou um santuário de círculo de fogo. Elvina percebeu que o chefe da masmorra era semelhante a Liber. Não permitiria que escapassem. Yuki considerou invocar Liber, mas Elvina o impediu. Com sua força atual, ele só podia invocá-la. Não tinham escolha, a não ser enfrentá-lo juntos. Elvina comentou que era uma piada cruel, um domador de monstros na linha de frente em vez de seus monstros. Mas esse era exatamente o plano de Yuki. Eles eram camaradas. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Agora ela estava totalmente comprometida em lutar ao lado dele. Yuki mostraria ao chefe da masmorra os resultados de seu crescimento, e se fosse preciso, ela o protegeria. Elvina e Yuki se prepararam para enfrentar o chefe da masmorra. Yuki esperava ganhar uma nova habilidade após subir de nível. Ele obteve o Olho da Verdade. Através dele, ele podia ler as habilidades do inimigo. Descrevia o fogo sagrado como uma chama que exercia eficácia absoluta contra seres de atributo sombrio. Elvina perguntou o que havia de errado. Quando Yuki olhou para ela, sua habilidade apareceu, feita inteiramente de vento. Ela aumentava todos os parâmetros por um período limitado. Ao mesmo tempo, o sistema o alertou sobre um ataque iminente do chefe da masmorra. Chamas espiralaram em direção a eles. Yuki agarrou Elvina e a puxou para fora do caminho. Ele disse a ela que agora podia ver os atributos e habilidades dos monstros, juntamente com seus níveis de perigo. Ela respondeu que essa era uma das habilidades básicas de um domador de monstros, olhos que revelam a verdade dos monstros. Ele ainda não conseguia ver tudo, mas era um bom começo. Eles se prepararam para o próximo ataque. Elvina se moveu rapidamente, desviando das chamas. Ela avançou direto para o chefe da masmorra. Agora ela podia atacar com confiança. Ela o chutou. Não houve reação. Yuki ficou atônito. Elvina percebeu que seu ataque não havia causado nenhum dano. Yuki explicou que acabara de descobrir que o chefe da masmorra era, na verdade, um monstro de fogo. Elvina ficou perplexa. Parecia óbvio à primeira vista. Ele esclareceu que pequenos monstros de fogo amorfos
se moviam dentro da armadura, mudando constantemente de posição para se esquivar dos ataques. Era por isso que seus chutes não acertavam. Ela não estava atingindo seus corpos verdadeiros. Yuki podia ver as letras e os indicadores mudando lentamente. A estratégia estava definida. Elvina o provocou, dizendo para ele não se deixar levar por sua performance desta vez. Ele a avisou que o chefe estava preparando um ataque. Ela precisava pular agora. Yuki começou a dar comandos. Abaixe-se, puxe para a direita. O próximo golpe virá de baixo. Depois, mire no braço esquerdo, no ombro direito e finalmente na cabeça. O chefe da masmorra cambaleou, visivelmente desorientado. Yuki disse para ela recuar por enquanto. Foi a primeira vez que o chefe mostrou uma reação clara, mas mesmo assim mal conseguiu se esquivar. Ele a instruiu a se esquivar para a direita. De repente, Yuki foi pego de surpresa e atingido. Felizmente, Elvina correu e o salvou, lembrando-o de também cuidar da sua própria segurança. Assim que alcançaram uma distância segura, Yuki se desculpou. Elvina, então, sugeriu que ele usasse sua habilidade. Ele verificou a descrição. Ela explicou que um domador de monstros poderia ativar à força a habilidade de um monstro sob seu contrato. Essa habilidade aumentaria seus atributos por um breve instante. Yuki percebeu que, se a usasse, eles teriam que terminar a luta antes que o inimigo pudesse reagir. Ela só poderia ser ativada uma vez, o que significava que o momento tinha que ser perfeito. Elvina agiu de forma fofa e disse que confiava que ele a usaria corretamente. Yuki decidiu terminar a batalha na próxima troca de golpes. Uma série de avisos de perigo passou diante de seus olhos. Ele a alertou sobre um ataque combinado iminente e disse para ela se esquivar para a direita. Depois disso, ela teve que permanecer exatamente onde estava e deslizar para a esquerda. Uma rajada de chamas avançou em direção a Yuki. Ele foi atingido e derrubado no chão, mas se levantou com dificuldade e disse para ela não se preocupar. Ordenou que ela saltasse para a esquerda. Então, ativou a donzela de todos os ventos. O chute de Elvina explodiu com poder, arremessando o chefe da masmorra contra o chão e abrindo uma profunda cratera. A batalha terminou. Yuki finalmente relaxou, aliviado por terem vencido. Elvina disse suavemente que a habilidade a havia deixado exausta. Com essas palavras, despediu-se dele. Yuki ficou atônito. Ela desapareceu antes mesmo que ele pudesse se levantar. Tentou invocá-la novamente, mas não houve resposta. Por fim, retornou ao coração da masmorra de Liber. Liber ficou aliviado ao vê-lo vivo. Perguntou onde Elvina estava. Ele disse que precisava falar com ela para não a deixar para trás na próxima aventura. Liber o guiou adiante. Se Yuki tivesse chegado um pouco mais tarde, não teria conseguido ver o rosto dela. Yuki congelou ao vê-la repousando dentro de um caixão. Confuso, perguntou o que aquilo significava. Liber explicou que era assim que eles lamentavam seus mortos. Ele perguntou se era diferente de como os humanos faziam. Yuki não conseguia entender o que estava ouvindo. Então Liber explicou melhor. Elvina era uma criada morta-viva. As habilidades de sua raça produziam um poder imenso ao custo de destruir seus próprios corpos. Yuki lembrou que a habilidade tinha um limite de uso de uma vez. Agora ele entendia o que aquilo realmente significava. Ele não conseguia aceitar. Ele nunca quis que ela morresse. Ele só queria derrotar o inimigo. Liber afirmou calmamente que, para proteger a masmorra, a vida dela tinha sido um preço justo. Ele acreditava que ela havia cumprido seu dever ao máximo. Ele admitiu que a responsabilidade final era dele, o Rei Demônio. Mas Yuki não conseguia aceitar aquela resposta. Ele se culpava por não ter pensado com cuidado, por ter seguido cegamente as sugestões dela e por ser fraco demais para lutar sozinho. Mais uma vez, ele se arrependeu de sua fraqueza. Yuki desabou em lágrimas. Liber disse que pretendia torná-lo mais forte. Yuki perguntou se havia algo que ele pudesse fazer, alguma habilidade que pudesse trazê-la de volta. Liber respondeu que não. Um domador de monstros usava monstros. Eles os consumiam, não os reparavam. Yuki se recusou a aceitar isso. Então, alguém chegou e disse a Liber para não ser tão cruel. Era Mei. Ela disse que uma conclusão já havia sido alcançada sobre o assunto, mas o garoto não havia sido incluído nessa decisão, portanto, não estava realmente resolvido. Yuki a reconheceu como uma das executivas, um olho da verdade ativado. Ela se apresentou educadamente enquanto ele lia suas informações. Ela possuía atributos sagrados e demoníacos, a habilidade de criar ordem e ressurreição de cadáveres. Ele prendeu a respiração. Ela sorriu e perguntou se ele queria saber como trazer Elvina de volta. Yuki sentiu uma onda de esperança ao ouvir que Elvina poderia ser trazida de volta à vida. Ele sabia que, com a habilidade de Mei, isso era possível. Mei ficou surpresa por ele poder ver suas habilidades. Por isso, não havia
havia muita necessidade de explicações. Yuki esclareceu que tudo o que conseguia ver eram os efeitos da habilidade, e o fato de haver condições atreladas a ela fazia sentido. Ele havia acabado de despertar a habilidade, então era natural que seu entendimento fosse limitado. Ele pediu a Mei que explicasse melhor. Mei se apresentou formalmente. Ela era responsável por supervisionar todos dentro da masmorra, administrar os assuntos, cuidar de seus habitantes e fornecer apoio. A palavra apoio chamou a atenção de Yuki. Então ela explicou como humanos invadiam constantemente a masmorra para matá-los. Ela existia como uma garantia. Mesmo que alguém morresse, ela poderia ressuscitá-lo e impedir que a masmorra desmoronasse. No momento em que Yuki ouviu isso, exigiu que ela ressuscitasse Elvina imediatamente. Mei calmamente o lembrou de que havia condições. Primeiro, a habilidade consumia uma quantidade enorme de magia. Era extremamente ineficiente. Por exemplo, se ela matasse Yuki e o ressuscitasse, o custo seria equivalente à magia necessária para construir um andar inteiro de uma masmorra. Para um humano, isso por si só já era excessivo. Para Elvina, exigiria ainda mais. Ela explicou que usar a habilidade faria a masmorra encolher drasticamente. Yuki entendeu imediatamente. Uma masmorra menor seria muito mais fácil para os humanos conquistarem. Ela confirmou e acrescentou que até mesmo o executivo Xian se opunha veementemente à ideia. Encolher a masmorra só levaria a mais mortes. Yuki sugeriu acumular lentamente a magia não utilizada ao longo do tempo. Com tempo suficiente, eles poderiam reunir o suficiente para uma única ressurreição, mas isso também não funcionaria. A segunda condição exigia a magia restante do indivíduo. A magia de Elvina ainda existia, mas se dissiparia completamente em no máximo 10 dias. Era por isso que eles precisavam adquirir magia urgentemente de outra fonte. Mei confirmou sua conclusão. Esse era o motivo pelo qual o haviam enviado para conquistar uma masmorra um pouco maior. Agora, Yuki finalmente entendia o verdadeiro propósito de conquistar masmorras. Ao roubar magia de outras masmorras, a habilidade de ressurreição de Mei poderia ser usada sem restrições. Esse era certamente um dos objetivos deles. No entanto, as masmorras que Yuki havia encontrado até então estavam longe de ser suficientes. Yuki perguntou quanta magia era realmente necessária, se até mesmo uma masmorra de rank F ou E exigia tanta. Mei admitiu que não entendia os sistemas de classificação humanos, mas compartilhou que, quando propôs atacar uma masmorra realmente grande, todos descartaram a ideia como suicídio. Eles não podiam arriscar expor o núcleo de seu plano crucial, a própria coisa pela qual Elvina havia sacrificado sua vida para proteger, a perigo mortal novamente. Yuki se ofereceu. Liber imediatamente considerou a ideia imprudente. Ele perguntou se Yuki tinha algum plano, já que tanto Yuki quanto quaisquer novos monstros provavelmente acabariam como Elvina. Yuki admitiu que ainda não havia descoberto como conquistá-la ou ficar mais forte, mas se esse era o único caminho viável, ele não tinha escolha. Independentemente do que acontecesse, ele sabia que esse era o motivo pelo qual Liber havia feito um contrato com ele. Liber aceitou a resposta. Ele estava prestes a recusar quando alguém pigarreou. O mordomo deu um passo à frente e se ofereceu para treinar Yuki. Yuki o reconheceu imediatamente. Era o homem com quem Saki havia lutado. Mei ficou satisfeita ao ver Viento apoiar o plano. Viento argumentou que com a força atual de Yuki, perigo e sacrifício seriam inevitáveis, não importando para onde ele fosse. Liber entendeu. Ele confiou Yuki a Viento pelos próximos 7 dias. Ordenou que Yuki o seguisse. Yuki também depositou sua confiança nele. Mei comentou que finalmente poderia relaxar, já que Viento era excepcionalmente forte, mas Liber insistiu que ela os acompanhasse imediatamente. Considerando que Viento havia se oposto ao uso de humanos até o fim, havia uma chance real de que ele simplesmente matasse Yuki. Mei reconheceu que era uma preocupação válida. Viento e Yuki entraram em um círculo mágico. Quando Yuki abriu os olhos, ficou chocado ao perceber que ainda estavam dentro da masmorra. Viento explicou que essa era outra faceta do poder do Rei Demônio. Cada executivo tinha direito a um andar da masmorra para usar individualmente. Yuki foi o primeiro humano a ver o andar de um executivo. Viento disse-lhe para considerar isso uma honra. Ao ver a dimensão da masmorra e o número de andares que ela possuía, Yuki percebeu o quão extrema era a ressurreição. Ele perguntou a Viento se seu treinamento o ajudaria a subir de nível. Viento explicou que para os humanos, subir de nível significava corroer a magia dos monstros ou de masmorras inteiras e assimilá-la. Em outras palavras, os aventureiros danificavam as masmorras simplesmente lutando dentro delas. Eles absorviam a magia para si. Yuki havia firmado um contrato com o Rei Demônio. Embora os executivos tivessem corpos diferentes,
Todos compartilhavam a magia da masmorra de Liber. Por causa disso, subir de nível convencionalmente era impossível. Yuki percebeu que esse era mais um motivo pelo qual Liber o enviara para outras masmorras, apesar dos riscos. Ele perguntou a Viento como planejava treiná-lo. Viento atirou uma espada nele. Yuki a pegou instintivamente e entendeu. Ele pretendia armá-lo adequadamente. Viento disse que havia inúmeras coisas para lhe ensinar, começando pelo fato de que Yuki não tinha base alguma. Ele queria que Yuki transformasse as técnicas que aprendesse em força real, porque Yuki não tinha poder, não tinha conhecimento e não tinha talento. Yuki mal teve tempo de processar isso antes de Viento atacá-lo. Viento disse que se quisesse recuperar Elvina, primeiro precisava construir uma base, força, técnica, conhecimento, talento, tudo. Viento se movia tão rápido que Yuki duvidou que conseguiria acompanhá-lo. Viento disse que se Yuki falhasse, o destino de tudo teria que ser confiado a alguém do mesmo calibre. Yuki sentiu uma intenção assassina, então percebeu que não era bem isso. Viento esclareceu que não tomaria tal decisão levianamente, pelo bem da masmorra e do Lord Liber. Yuki entendeu então. Para Viento, a morte de alguém como ele não importaria. Viento lhe impôs uma condição: sobreviver por 3 horas. Para realmente tornar uma espada sua, nada superava estar à beira da morte. Suas lâminas colidiram. Yuki jurou enfrentar o próprio inferno e trazê-la de volta à vida. Yuki ativou seu olho demoníaco da verdade, revelando a habilidade de Viento, a lâmina de pétala de sangue. Cada golpe era letal. A distância entre eles era tão grande que Yuki não conseguia enxergar uma saída. Se não conseguisse bloquear o ataque, não teria escolha, a não ser se mover para algum lugar. Um lugar de onde nem sequer conseguia ver o perigo vindo. Viento perguntou se aquela era realmente a única habilidade que Yuki podia usar. Então, atacou novamente. A lâmina roçou o rosto de Yuki, deixando um corte superficial. Viento continuou seu ataque, mas Yuki conseguiu se esquivar de todos os golpes. Viento percebeu imediatamente e reconheceu que Yuki era pelo menos capaz de se esquivar. No entanto, os movimentos de Yuki eram repletos de movimentos desnecessários. Era exatamente por isso, apontou Viento. Os contra-ataques de Yuki estavam sendo bloqueados com muita facilidade. Yuki estava completamente sobrecarregado. Viento percebeu que ele não tinha nenhum momento para respirar. Pior ainda, seu raciocínio era lento. Se ele pensasse em seu próximo movimento depois de ser bloqueado, seria o mesmo que pedir para ser morto. Viento saltou com sua lâmina e golpeou com força. Yuki mal conseguiu bloquear a tempo, faíscas explodindo com o impacto enquanto ele percebia o quão perigoso o golpe havia sido. Yuki tentou pensar em seu próximo movimento. Ele brandiu sua arma e pressionou o ataque. Viento bloqueou calmamente, parando o golpe com o mínimo esforço. Ele disse a Yuki que forçar um ataque não mudaria nada, então Viento o lançou para longe com um único golpe. Gotas de sangue respingaram pelo chão. Mesmo assim, Yuki conseguiu cortar uma pequena parte do elástico de cabelo de Viento. Viento percebeu. Os movimentos de Yuki haviam melhorado. Yuki disse que conseguia ver os movimentos de Viento, a maneira como ele brandia a espada e a forma mais eficiente de bloquear seus golpes. Então não se tratava apenas de atributos. Com os olhos, Yuki conseguia entender como um monstro movia o corpo. Viento ficou impressionado que Yuki não estivesse apenas olhando cegamente, mas ainda não era o suficiente. Para começar, seus físicos eram diferentes. Suas habilidades com a espada eram diferentes. E acima de tudo, suas experiências eram completamente distintas. Yuki sabia que estava em uma situação terrível. Seus braços e pernas estavam em frangalhos. Marcadores de perigo preenchiam sua visão. E Viento ainda não havia usado mana. Aquilo era pura esgrima. Yuki ainda tinha esperança de alcançá-lo. Viento achou impressionante que Yuki mantivesse um espírito tão inabalável depois de tudo aquilo. Ele se perguntou se era simples imprudência ou algo mais. Então, decidiu testar. Liberou um poder sinistro. Marcadores de perigo inundaram a visão de Yuki de uma só vez. Ele não conseguia ver nada. Se continuasse assim, morreria. Se não conseguisse enxergar através daquilo, não haveria futuro para ele. Yuki decidiu que não precisava mais de informações sobre o perigo. O que ele mais precisava era de informações sobre a habilidade de Viento. Ele precisava mudar sua perspectiva. De qualquer forma, ele já estava praticamente morto. Não queria informações que apenas o ajudassem a sobreviver. Viento transformou sangue em lâminas, desferindo golpes repetidos em direção ao seu alvo. Yuki concentrou-se nisso. Seus ataques colidiram, liberando uma violenta onda de energia. A onda de choque lançou rochas e destroços em todas as direções. Viento ficou sem palavras. Um corte superficial apareceu em sua bochecha. Ele olhou para Yuki, que jazia inconsciente no chão.
Ao final da batalha, o corpo de Yuki estava coberto de cortes. Algum tempo depois, Yuki acordou sobressaltado. Viento o esperava aos pés da cama. Disse a Yuki para segui-lo imediatamente. Yuki estava um pouco desorientado. Ele se lembrou de ter absorvido a habilidade de Viento durante a luta. Ele perguntou o que havia acontecido com seus ferimentos. Viento respondeu que Mei os havia curado. Como Yuki não havia morrido, não foi necessário muita mana. No fundo, Viento não esperava que Yuki tentasse roubar sua técnica em um momento tão crítico. Isso só aumentou sua curiosidade sobre o que o aguardava. De qualquer forma, seu verdadeiro treinamento começaria agora. Primeiro, eles entraram em uma sala cheia de monstros. Naturalmente, Yuki se assustou. O número de inimigos era grande, mas Viento acreditava que ele poderia lidar com eles facilmente. Yuki desembainhou sua espada. Ele estava começando a se acostumar com a ideia da morte. Logo em seguida, Yuki ficou confuso. Ele não conseguia entender por que havia sido designado para servir chá aos monstros. Além disso, ele estava vestido com um uniforme de mordomo. Viento explicou que um espadachim de alto nível não permitia movimentos desnecessários em sua conduta. Postura, jogo de pés e até os menores gestos tinham que ser perfeitamente otimizados. Era por isso que Yuki tinha que aprender a se livrar de tudo o que fosse supérfluo. O trabalho de mordomo não tolerava lapsos, hesitações, nem mesmo o menor tremor na ponta dos dedos. Era preciso aprender a comandar o corpo inteiro. Ao mesmo tempo, também era preciso aprender a usar os olhos corretamente. As habilidades evoluíam de acordo com a prática. Monstros de várias raças se reuniram para o chá. Yuki precisava ler cada um deles com precisão, entendendo seus desejos. Yuki começou observando e memorizando cada movimento de Viento. Observou como Viento servia o chá e desempenhava suas funções. Não importava o que fizesse, Viento permanecia calmo e elegante, mesmo carregando uma pilha de pratos. Quando Yuki tentou fazer o mesmo, suas mãos tremeram. Ele chegou a deixar um prato cair, quebrando-o no chão. Foi então que percebeu algo importante. Observar e aprender não era suficiente. Executar as ações com o próprio corpo era muito mais difícil. Ele não conseguia acreditar em quão mal imitava Viento. Era algo que nunca havia notado durante as batalhas. Essa constatação o levou a entender que a simples imitação não funcionaria. Ele precisava adicionar sua própria interpretação. Começou a refletir sobre como realmente comandar todo o seu corpo. No dia seguinte, serviu um monstro intimidador. A criatura demonstrou interesse em Yuki porque ele era o humano com quem Viento frequentemente conversava, o que significava que devia ser forte. Yuki esclareceu que ainda estava em processo de fortalecimento. O monstro se ofereceu para treiná-lo e o atacou. Como Yuki estava com pouca energia, ativou seu olho. Usando-o, rastreou os movimentos de Viento e dos monstros ao seu redor, testou seu tempo de reação e um soco acertou em cheio o queixo do monstro. No quarto dia, serviu um monstro semelhante a um lagarto. Usando seu olho, percebeu que estava com frio. Observou, previu e agiu de acordo. Colocou um cobertor sobre o monstro. Este imediatamente se afeiçoou a ele. Os monstros ali eram incrivelmente diversos, nada parecidos com humanos. Lentamente, Yuki começou a entender por que Viento havia escolhido esse tipo de treinamento. No sexto dia, seu convidado era um pequeno e fofo morcego e estava com fome. Yuki serviu o chá com confiança, apenas para perceber que o morcego queria seu sangue. A habilidade do morcego era sugar sangue, permitindo-lhe consumir sangue como substituto para alimento. No sétimo dia, Yuki demonstrou suas habilidades de servir chá para o próprio Viento. Ele perguntou como se saiu. Viento deduziu pontos por gosto e linguagem, mas sua conduta foi aprovada. Por dias, Yuki não fizera nada além de lutar e participar de festas de chá, e de alguma forma, ele havia suportado tudo. No final, algo finalmente fez sentido, mas Viento o corrigiu. Ele disse que Yuki estava apenas chegando ao estágio final. Esse estágio era uma batalha com ele. Viento ativou a lâmina de pétala de sangue. Yuki imediatamente desembainhou sua espada. Viento ficou impressionado. Yuki agora podia ativar seu olho instantaneamente. Ele já havia imitado a habilidade inconscientemente, mas agora a imitação não era mais suficiente. Se Yuki não a dominasse, ele morreria. Yuki não precisava que lhe dissessem isso. A morte era uma consequência natural. Ele ativou seu olho e a descrição da lâmina de pétala de sangue apareceu. A habilidade transformava o sangue armazenado em lâminas, desferindo golpes repetidos no alvo. A defesa normal era impossível, só podia ser neutralizada por um ataque do mesmo tipo. Desta vez, Yuki podia ver com muito mais detalhes. E agora, ele também sabia como usar seu corpo. Ele ativou a mesma habilidade, lâmina de pétala de sangue, e suas espadas se chocaram. Mas, para seu choque, a espada de Yuki
Yuki se estilhaçou, um corte se abriu em seu abdômen e o sangue jorrou. Viento ficou desapontado. Ele se perguntou se Yuki havia falhado por pouco. O sangue se acumulou no chão. Yuki sentiu remorso. Ele ainda não havia salvado Elvina. Ele avisou Viento para não impor limites a ele. Caso contrário, eles teriam um problema. Ele usou o sangue no chão e ativou sua própria versão da lâmina de pétala de sangue. Ela transformou o sangue armazenado em inúmeras lâminas finas, desencadeando uma tempestade de golpes. A defesa normal era impossível. Só poderia ser neutralizado por um ataque do mesmo tipo. Viento ficou atônito. Yuki havia reinventado a habilidade. Yuki se recusou a desistir após falhar uma vez. Em vez disso, escolheu vencer pela pura quantidade de golpes. Uma chuva de espadas forjadas em sangue caiu sobre Viento. Então, ele atacou com sua lâmina. Viento bloqueou o golpe. Ele ficou genuinamente impressionado. Yuki pediu sua opinião. Viento respondeu que Yuki não seria capaz de usar aquela habilidade em rápida sucessão. Yuki cambaleou. Ele havia atingido seu limite. Viento o amparou antes que caísse. Nenhum dos dois percebeu que o celular de Yuki havia escorregado do bolso. Enquanto Viento o ajudava a caminhar, disse a Yuki que ainda tinha muito mais ali a ensinar. Uma mensagem chegou. Saki o informou que havia encontrado o pedido de exploração de masmorra sobre o qual ele havia perguntado. Ela estava preocupada com ele. Mesmo sendo uma missão conjunta, ainda era uma masmorra de nível B e o chefe lá dentro era desconhecido. Yuki informou Liber que entraria em uma masmorra de nível B. Liber percebeu que Yuki já havia adquirido um poder considerável. Viento comentou que, embora os modos de Yuki ainda fossem um pouco rudes, sua esgrima havia se tornado visivelmente mais refinada. Liber estava curioso para saber se um aventureiro de rank como Yuki realmente conseguiria entrar em uma masmorra de rank B. Yuki esclareceu que não iria explorá-la. Ele estava acompanhando como assistente de pesquisa, o mesmo acordo de quando o conheceram. Foi então que perceberam que ele pretendia explorar a masmorra se a oportunidade surgisse. Perguntaram com quem ele planejava fazer um contrato. Todos ficaram surpresos com sua escolha. Depois disso, Yuki foi para a guilda dos aventureiros. Saki o cumprimentou alegremente. Notando a espada em sua cintura, ela ficou curiosa e perguntou se ele havia aprendido a usar uma recentemente. Yuki se desculpou por fazer um pedido tão descabido desta vez. No entanto, Saki não se importou. Ela frequentemente recebia pedidos muito específicos como esse. Aliás, ter alguém conhecido por perto tornava as coisas mais fáceis para ela. De repente, um homem chamou Saki. Ele estava acompanhado por outros dois. Eles a apressaram para que pudessem ir à masmorra. Quando notaram Yuki, perguntaram quem ele era. Yuki perguntou baixinho a Saki se eles eram membros do grupo. Ela balançou a cabeça negativamente. Explicou que não eram colaboradores que ela havia convidado. Em vez disso, eram voluntários que aceitaram a missão da guilda. O objetivo deles era simples: subir de nível rapidamente, aceitando missões de baixo risco enquanto acompanhavam um personagem de nível S como ela. Como Yuki estava com Saki, eles presumiram que ele era de nível A. Quando Saki disse que ele era de nível E, um deles perguntou se isso era um problema. O homem riu, achando engraçado que Yuki tivesse um nível inferior ao deles. Ele continuou dizendo que um personagem de nível E seria apenas um fardo, alegando que estavam fazendo um favor a Saki. Ele disse para ela se livrar daquele perdedor e levar membros de nível B decentes. Saki o ignorou e mencionou que Yuki havia concluído 2 masmorras sozinho. Yuki deu uma resposta vaga, dizendo que era algo parecido. Os homens não acreditaram. Um aventureiro conseguir limpar uma masmorra de rank sozinho era algo inédito. Normalmente, os aventureiros subiam de nível através de investigações ou entregas. A menos que alguém almejasse rank A ou superior, limpar masmorras sequer era tentado. O líder do grupo ficou irritado. Seu plano original era manipular Saki para que ela limpasse masmorras, para que ele pudesse se aproveitar do sucesso dela e alcançar o rank A. Se alguém realmente tivesse limpado masmorras sozinho, isso arruinaria suas chances de se destacar. Ele insistiu no assunto, mas Saki já estava farta. Ela afirmou categoricamente que ele havia sido contratado para auxiliar em uma investigação, não para limpá-la. Em seguida, explicou o alvo atual. A masmorra era estimada como rank B, conhecida como Caverna do Desejo Enclausurado. Os ranks das masmorras eram determinados pelo chefe. Yuki perguntou como eles poderiam estimar o nível de ameaça do chefe sem vê-lo. Saki explicou que era baseado na complexidade da masmorra. Quanto mais forte o chefe, maior e mais intrincado seria o primeiro andar. Chefes mais fortes também significavam mais andares até chegar a eles. Resumindo, a classificação era determinada pelo tamanho do primeiro andar e pelo número de andares. De acordo com os registros, a masmorra era pequena, com
com caminhos estreitos. Com 22 andares, foi classificada como Rank B. No entanto, não importava em qual sala eles vasculhassem, não conseguiam encontrar o chefe. Eventualmente, o pedido de investigação foi passado para Saki. Embora ela admitisse não ser particularmente boa nesse tipo de trabalho, de repente, um monstro enorme, semelhante a uma minhoca, emergiu. O homem loiro o apontou para o líder. Aquele líder irritante imediatamente gritou para que não interferissem. Era sua presa. Ele partiu a criatura ao meio com seu machado, pegando uma das metades do cadáver. Ele se gabou para Saki de tê-la derrotado impecavelmente. Saki se sentiu em conflito. Subjugar monstros não fazia parte do pedido de investigação. Yuki percebeu que ser um Rank S trazia suas próprias dificuldades. Aquele mesmo homem, Gaito, se virou para Yuki e zombou dele, exigindo que o Rank E fizesse alguma coisa de uma vez por todas. Enquanto ele tagarelava sem parar, a parede atrás dele desabou repentinamente. Um monstro enorme, semelhante a uma rocha, emergiu. Era um golem. Saki e Yuki se moveram ao mesmo tempo. Ela ativou o corte luminoso. Gaito congelou. Ele nem sequer a tinha visto se mover. Saki disse que não precisava de apoio em combate. Ela só queria que eles se concentrassem em investigar e sobreviver. Então Yuki se desculpou. Ele golpeou o golem cuidadosamente, certificando-se de não atrapalhar o caminho dela. Saki perguntou se ele havia sincronizado seu ataque com o dela. Yuki respondeu que sim, parecia resistente. Ela ficou impressionada. Mesmo que fosse apenas uma vez, o fato de ele conseguir acompanhar era impressionante, especialmente considerando que ele havia começado a aprender a usar a espada recentemente. Seu rosto corou levemente. Era muito mais do que ela esperava. Agora ela entendia por que a luta tinha sido tão tranquila. Ela sorriu radiante, agradeceu-lhe pela ajuda e o elogiou por se sair bem, já que o golem havia emergido diretamente da parede. Yuki não pôde deixar de pensar que as masmorras realmente não faziam sentido. Saki disse para ele deixar o combate para ela enquanto eles se concentravam na investigação. Gaito pareceu descontente. Com as coisas tomando esse rumo, ele ficou ainda mais determinado a encontrar a sala do chefe e contribuir. Mas, depois de 10 horas, eles ainda não tinham encontrado nenhum vestígio. Os 3 homens estavam exaustos. Saki procurou novamente, mas parecia não haver mais nenhum caminho para chegar ao próximo andar. Eles já haviam verificado se havia galhos escondidos. Yuki colocou a mão na parede, curioso para saber o que havia além dela. Gaito zombou dele, dando-lhe uma lição sobre a mecânica das masmorras. Uma masmorra era uma dimensão mágica isolada, explicou ele. Apenas parecia fazer parte do mundo deles. Mesmo que se assemelhasse a uma caverna, não era uma. De repente, Gaito avançou, desferindo uma joelhada em direção a Yuki. Yuki ficou paralisado, mal reagindo enquanto o ataque se aproximava. Gaito o avisou que tentar cavar através das paredes da masmorra só resultaria em atingir uma camada de mana e se ferir. Yuki respondeu calmamente que não lhe parecia ser esse o caso. Gaito ficou confuso. Usando seu olho especial, Yuki revelou que toda a caverna era feita do mesmo material dos golems que eles estavam enfrentando. A compreensão surgiu para Saki. Ela ordenou que todos recuassem e desferiu um golpe luminoso. Um buraco se abriu na parede e ela ordenou que entrassem. No momento em que entraram, foram recebidos por um golem gigantesco. A tensão era palpável, especialmente para Gaito. Saki percebeu a verdade. Eles não estavam dentro de uma masmorra, mas sim dentro de um golem que se disfarçava de masmorra. Gaito perguntou qual era o objetivo daquilo. A resposta era óbvia: falsificar sua classificação. Yuki perguntou se isso significava que eles haviam acabado de chegar ao verdadeiro primeiro andar. A imensidão do espaço lhe deu uma pista. Era como sair ao ar livre. Saki inicialmente pensou que fosse de rank A. Então, corrigiu-se. Estava prestes a se tornar uma masmorra de nível S. Primeiro, eles analisaram as informações. Só então confirmaram a verdade. Não se tratava de uma masmorra de nível B, mas sim de uma masmorra super grande de nível A. O próprio chão do deserto era feito de golems, camuflados como a masmorra. Yuki e Saki concentraram sua atenção em algo à distância, um castelo flutuante. Gaito percebeu que o enorme golem abaixo deles havia parado de se mover. Saki explicou que provavelmente havia desligado para conservar mana após falhar em seu objetivo. Ele não entendeu o que ela queria dizer, então Saki elaborou. A masmorra provavelmente havia sido projetada para impedir uma conquista de rank S. Alguém como ela. Essa constatação
situação a deixou cautelosa, Gaito ficou atônito. Ele sempre acreditara que monstros não passavam de animais glorificados. Saki o corrigiu. Masmorras não eram meramente geradoras de recursos. Originalmente eram linhas de frente, construídas para repelir inimigos que ameaçavam a sociedade humana. Yuki já sabia disso. Ele tinha consciência de que monstros possuíam inteligência, estratégia e, em alguns casos, até emoções. Saki encarou a situação como uma bênção disfarçada. Eles a haviam descoberto antes que pudesse evoluir completamente para uma ameaça de rank S. Ela decidiu atacar antes que se escondesse. Com isso, declarou a investigação concluída. A conquista começaria. Ela disse aos outros para voltarem enquanto ainda podiam e se reportarem à guilda. Felizmente, como ainda estavam no primeiro andar, o portão estava bem ali, mas Yuki não podia se dar ao luxo de ir embora. Ele disse que queria ficar. Saki olhou para ele e perguntou se tinha certeza. Vendo sua expressão calma, Yuki perguntou se ela realmente queria que ele fosse junto. Ela respondeu que precisava de alguém que pudesse levar as informações do chefe de volta caso algo desse errado. E entre todos os presentes, ele era a melhor escolha. Ela o agarrou pela gola, olhou diretamente em seus olhos e disse que ambos iriam para casa juntos. Yuki concordou. Mais do que tudo, ele não queria que mais ninguém morresse. Com isso, Saki o ergueu no estilo princesa e saiu correndo. Ela ativou a fórmula luminosa e disparou para a frente. No instante, Gaito não podia mais vê-los. Mesmo assim, ele se recusou a simplesmente ir para casa. Um fragmento de cristal amarelo caiu no chão. Enquanto Saki corria em direção ao castelo flutuante, eles pegaram o caminho mais curto possível, abrindo caminho através dos andares. A amana se tornou tão densa que parecia que eles haviam alcançado a camada mais profunda da masmorra. De repente, uma voz ecoou e expressava surpresa por humanos terem conseguido chegar àquele lugar por conta própria. Uma figura cristalizada vermelha girou no ar, brilhando intensamente. Seu corpo afiado, semelhante a uma gema, rodopiava enquanto descia. Eles haviam encontrado a chefe da masmorra, um golem de joia, Cenoura. Ela almejava se tornar a senhora demônio mais bela e descomplicada. Saki percebeu que Cenoura vinha acumulando mana secretamente para esse propósito. Ela confirmou sua suspeita. Aos poucos, Cenoura vinha aprimorando sua beleza. Sem aviso, Cenoura ativou o corte crítico Cenoura e mirou em Yuki. Ao mesmo tempo, Yuki ativou o olho demoníaco da verdade. Ele desviou de seus ataques rápidos e contínuos. Só isso já impressionou Cenoura. Normalmente, a luta teria terminado ali. Seus movimentos eram cegamente rápidos. Um único golpe teria sido fatal, mas, comparada a Viento, ela parecia quase imóvel. Yuki não estava com medo. Ele contra-atacou seus ataques com sua espada. Cenoura zombou dele, dizendo que era inútil. Seu corpo era muito mais resistente do que o dos golems que haviam enfrentado antes. Yuki já sabia disso. Seu objetivo não era feri-la, mas sim criar uma brecha. E naquele instante, Saki desferiu o corte luminoso. Cenoura recuou em choque. Eles a haviam arranhado. Saki reconheceu que Cenoura era resistente, mas não indestrutível. Ela a lançou contra a parede. Yuki não pôde deixar de pensar em quão absurdas eram as habilidades de Rank S. Cenoura reclamou que doía. Saki percebeu algo perturbador. O monstro não havia perdido a compostura. Isso significava que havia mais. Ela avisou Yuki para não baixar a guarda. Ele assentiu e perguntou o que viria a seguir. Saki intensificou o ataque, encadeando golpes para enfraquecer Cenoura. Então Cenoura falou. Ela disse que tinha visto a fraqueza deles. Ela ativou a criação de Carrot colossal. Uma enorme quantidade de mana foi consumida, mas nada parecia acontecer. De repente, o rosto de Saki empalideceu. Os golems do lado de fora, onde Gaito e os outros estavam, haviam se regenerado. O caminho para o portão estava selado. Carrot os informou calmamente que, se não salvassem aqueles homens, morreriam. Saki percebeu a verdade. Carrot havia coletado materiais dos próprios golems. A situação havia se tornado desesperadora. Se perdessem tempo derrotando Carrot, os outros morreriam, mas ela também não podia se dar ao luxo de desviar o olhar da chefe. Yuki disse para ela ir. Eles não podiam deixar Carrot sozinha. Então, ele disse claramente, ele a derrotaria. Saki confiou tudo a ele. Antes de sair correndo, ela sorriu e disse que comemorariam juntos quando voltassem. Carrot riu. Ela achou engraçado que alguém que não conseguia nem arranhá-la estivesse ficando para trás. Para ela, ele não passava de um peão sacrificial, mas Yuki a corrigiu. Aquilo não era sacrifício, era confiança. Saki, Liber, até mesmo Viento, eles acreditavam nele. Essa crença era o motivo de ele estar ali agora, e era por isso. Ele responderia. Carrot se enrijeceu ao sentir a mana dele aumentar. Ela não conseguia entender como um humano possuía o poder de um monstro. Yuki declarou que a partir daquele momento, luta
lutaria como um monstro domador, ele a avisou. Para se preparar para uma técnica de espada pertencente a um monstro muito mais forte do que ela, Carrot ficou genuinamente chocada quando a lâmina de Yuki a cortou. Ele havia compreendido completamente sua habilidade. Ao ler seus movimentos e fluxo de poder, ele não desperdiçou nada. Cada movimento era preciso. Ela imediatamente mudou de técnica, ativando o corte curativo da cenoura. Ela estava confiante de que não havia como ele aparar o golpe. Ela o aniquilaria. Yuki a desafiou, ousando ver se sua espada ainda a alcançaria. Ele parecia confiante, mas ela sentiu uma brecha e instantaneamente usou o corte. Ele usou a própria dureza dela contra ela. Isso a pegou completamente desprevenida. Yuki atacou, cristais se espalhando de seu corpo. Ela não conseguia acreditar. Ele a havia ferido desde o início. Só agora ela compreendia verdadeiramente a força de um domador de monstros. O fato de ele ter ousado danificar sua carapaça a enfureceu. Não havia como ela perdoar um humano tão insignificante. Yuki sabia que isso não terminaria ali. Ela liberou mais poder, finalmente revelando sua verdadeira habilidade. Sua maldição de classe foi ativada. A habilidade de cenoura, transformação. Ela poliu, comprimiu, decorou. Seu corpo se transformou no golem mais duro, afiado e belo imaginável. O verdadeiro poder de uma masmorra mestra. Humanos eram selados dentro de cristais de onde ela extraía mana. Ela planejava reduzi-lo a nada mais que um grão de areia. Ele nem sequer mereceria um lugar em sua coleção. O braço enorme e semelhante a um martelo de cenoura se chocou contra Yuki. Sua confiança cresceu. Não havia como ele matá-la agora. Yuki zombou de sua obsessão em tornar a si mesma e seus subordinados gigantescos, chamando-a de pouco original. Ela respondeu friamente que as gemas eram mais valiosas quanto maiores fossem. Yuki rebateu dizendo que o que realmente importava era a habilidade e a beleza do corte das gemas. Ele ativou a lâmina de pétala de sangue. Carrot congelou ao vê-la. Ela não conseguia entender como um humano possuía uma habilidade tão semelhante à de um monstro. Ele disse que era seu próprio estilo. Espadas floresceram ao seu redor, aproximando-se de todas as direções. Sua barreira se estilhaçou, as lâminas cortaram impiedosamente de todos os lados. Sangue jorrou enquanto seu corpo era despedaçado. Yuki finalmente relaxou. Ele havia arriscado naquele movimento e valeu a pena. Sangue pingava de sua espada. Ele podia sentir o peso dela, de costas. Yuki não percebeu que Carrot ainda estava consciente. Ela não conseguia acreditar que Dressail tivesse visto Ressikan sacrificar a maior parte de seu corpo como material descartável. Era uma habilidade absurdamente poderosa, mas o custo era enorme. Ela lançou um ataque surpresa, mas Yuki o desviou instantaneamente. Ele a advertiu novamente. Ele conseguia ver através dos movimentos dela. Mesmo assim, ela percebeu algo importante. Ele estava chegando ao seu limite. Mais uma vez, Yuki usou a lâmina de pétala de sangue novamente em seu próprio estilo. Ela estava confusa. Por que fazer isso de novo se seu corpo mal conseguia se mover? Yuki admitiu. Ele não conseguia mais se mover, então invocou ajuda. Um pequeno e adorável morcego apareceu. Ele sorriu para ele. Mais cedo, dentro da masmorra de Liber, eles já haviam entendido por que Yuki escolheu aquele monstro. Seu plano era simples: usar o sangue que ele havia armazenado. A habilidade do morcego era vampirismo, permitindo que ele absorvesse sangue e o convertesse em sustento. Era uma habilidade que exigia quantidades enormes de sangue. Se ambas as tentativas falhassem, Yuki estaria em perigo de vida. Yuki só podia contratar um monstro. Isso significava que o segundo golpe tinha que acertar. O primeiro ataque usou seu próprio sangue. Viento estava profundamente preocupada. Yuki ficaria à beira da morte, mas esse era exatamente o objetivo: usar a fraqueza para atrair o inimigo e fazê-lo baixar a guarda. Seu plano era explorar sua própria vulnerabilidade para se aproximar do vampiro mais forte, e era aí que o adorável morceguinho entraria em ação. Carrot finalmente percebeu. Esse era o seu objetivo desde o início. Ao final da batalha, Yuki se apresentou como Yuki, um domador de monstros que luta usando tudo, inimigos e aliados. Ele cortou Karate ao meio com um golpe limpo. Ela o chamou de monstro. Seu corpo se estilhaçou em incontáveis fragmentos de gemas. Yuki respondeu calmamente que era humano. Um humano que havia feito um pacto com o Rei Demônio. Agora que Yuki sentia o poder da masmorra, seus olhos ardiam como se estivessem em chamas. Ele sabia que já havia se esforçado demais. Nosso garoto então começou a absorver a mana de toda a masmorra em direção à sua marca. E depois de mais alguns instantes, ele estava à beira do colapso. Então confiou tudo a Liber. Surpreendentemente, Saki chegou naquele exato momento e o amparou. Ela ficou atônita ao perceber o que havia acontecido. Yuki havia derrotado Karat sozinho. Ele estava tão anêmico
pânico que mal conseguia ficar de pé, então ela o amparou como pôde. Enquanto isso, a imprensa se aglomerava em frente a um homem que estava prestes a fazer um anúncio. Ele falava sobre a masmorra de Rank A. Devido a um incidente especial, as partes envolvidas seriam obrigadas a se apresentar e explicar a situação. Os repórteres disparavam fotos sem parar. Era notícia de primeira página garantida. Eles gritavam o nome da pessoa que mais havia contribuído para a masmorra. A masmorra falsa por si só já era uma notícia bombástica, mas uma conquista bem-sucedida, além disso, fez até mesmo um oficial cínico de meia-idade admirar a aventureira responsável. Saki foi chamada à frente. A multidão se iluminou no instante em que a viu. Como era de se esperar da relâmpago branco, as pessoas a adoravam. Um repórter perguntou sobre os perigos de um desabamento da masmorra. Outro perguntou se um monstro inteligente havia aparecido. Ela pediu silêncio antes de explicar calmamente o plano da conquista. No fundo, ela sentia que era um grande incômodo, mas Yuki havia lhe passado a tarefa. Assim que Yuki recebeu o documento com o relatório, entregou tudo a ela e desapareceu. Ela sugeriu que ele ficasse até o fim do tratamento, mas ele já havia partido, e isso a fez se perguntar que tipo de assunto poderia ser tão importante. Enquanto isso, Yuki correu direto para a masmorra de Liber, e assim que chegou, perguntou como estava indo a ressurreição. Mei liberava uma onda de poder aterradora enquanto respondia que estava apenas terminando a etapa final. Viento imediatamente disse a Yuki para parar de observar. A mana sozinha poderia queimar seus olhos. Yuki percebeu. Parado ali, sentiu uma pressão esmagadora sobre ele. Mei chamou Elvina e disse que o intervalo havia oficialmente terminado. Ela avisou que ficar no submundo para sempre era algo que ela jamais perdoaria. Ao ativar a aprovação da vida após a morte, as correntes de mana que as cercavam começaram a se mover. Depois disso, Elvina abriu os olhos. Yuki finalmente relaxou ao vê-la de pé. Ela perguntou por que ele parecia tão aliviado, e então percebeu que devia ter morrido. Yuki contou a verdade. Ela havia voltado à vida. Ela já sabia que era por causa da ressurreição da governanta, mas acreditava que sua morte não tinha significado. Então, o resultado a surpreendeu. Yuki soltou um suspiro profundo e disse o quanto estava feliz por ela ainda estar tão enérgica. Como ele tinha acabado de dizer isso para um zumbi, ela perguntou se era uma piada sobre mortos-vivos. Ele imediatamente gritou que não. Viento interrompeu a conversa e mandou que voltassem ao trabalho imediatamente. Ordenou que trocassem de roupa. Yuki suspirou e perguntou se o trabalho envolvia ser mordomo novamente. Elvina inclinou a cabeça e perguntou se ele já havia trabalhado como um. Ele negou instantaneamente. Foi então que Mei trouxe suas roupas. Yuki vestia um terno que o deixava com uma aparência elegante, quase como um cavalheiro distinto. Ele se olhou no espelho, completamente confuso com a roupa. Viento revelou o motivo. Hoje, Yuki era a estrela. Os monstros na sala explodiram em comemoração. Estavam felizes por ele ter sobrevivido e animados para finalmente conhecer o humano de quem tanto falavam. Alguns até disseram que ele os havia salvado. Yuki estava completamente perplexo. Liber explicou que a masmorra que Yuki havia conquistado continha uma enorme quantidade de poder mágico. Por causa disso, Mei foi capaz de ressuscitar muito mais pessoas do que o esperado, e para ser sincera, ela estava exausta. Yuki finalmente percebeu que todos ali haviam sido ressuscitados. Liber disse que todos estavam curiosos sobre o humano responsável, então os reuniu. Os monstros nunca esperaram ser salvos por um humano, e essa constatação os encheu de alegria. Eles convidaram Yuki para beber e contar sua história, mas Elvina imediatamente o arrastou para longe. Ela declarou que seria a primeira. Ela também estava confusa, especialmente porque ele aparentemente havia feito algo incrível. Enquanto era arrastado, Yuki chamou desesperadamente por Liber, pedindo ajuda. Liber apenas sorriu e disse que por causa da escolha que Yuki fez naquela época, todos ali haviam sido salvos. Ele o elogiou e disse para ele se acostumar com a forma como eles expressavam sua gratidão, mas no fundo, Yuki sabia que não tinha feito aquilo por eles. Elvina simplesmente havia se cruzado com a garota do orfanato. Mesmo assim, observando os monstros interagindo, ele se lembrou dos seus dias com as crianças no orfanato, e só isso já o fez valorizar o fato de ter conseguido salvá-los. Um monstro-lobo de repente mencionou um boato de que Yuki era o discípulo número 1 de Viento. Elvina gritou de susto, sem pensar. Viento disse calmamente que ainda precisava ensinar o básico a Yuki, a tal estrela do grupo. Liber provocou, dizendo que ele devia gostar muito de Yuki para implicar tanto. Ele até preparou roupas para ele. Viento retrucou que Liber era igual. No começo, ele pensou que eles é que estavam usando Yuki, mas na verdade, Yuki os estava usando, e os resultados foram muito além das expectativas. Liber
olhou para Yuki com divertimento. Ele afirmou que Yuki era a chave para conquistar o mundo. Enquanto isso, Saki pediu ao repórter que repetisse a pergunta. Um homem de cabelos grisalhos e óculos escuros interrompeu, exigindo que trouxessem o homem imediatamente. Ele se referia ao verdadeiro conquistador, sabia que estavam escondendo alguém perigoso e queria Yuki para si. Antes desse incidente, um homem estava sendo intimidado em um beco estreito. Perto dali, um celular que caiu repentinamente tocou as notícias de uma coletiva de imprensa anunciando o caos. O homem entrou em pânico e gritou que não sabia de nada. Era Gaito. Seu rosto estava machucado enquanto ele gritava que fora Saki quem trouxera aquele cara. O homem de óculos escuros, sob o céu noturno, estalou a língua. Mais um beco sem saída. Ele reclamou que havia muitos rankers de nível baixo e que aquilo estava ficando nauseante. De repente, Gaito se lembrou do nome de Yuki e o pronunciou. O homem de óculos escuros hesitou. Ele se lembrou de ter visto um cartaz sobre Yuki. Gaito pensou que isso seria o suficiente para salvá-lo. Afinal, ele não tinha mais nada a ver com aquilo. Mas, para aquele homem, língua solta era perigosa. Ele disse a Gaito para culpar a própria boca, ativou sua habilidade e o derrubou. No dia seguinte, Yuki caminhava pela cidade carregando flores. Fazia um tempo que ele não se via cercado apenas por humanos. Ele estava dando um tempo dos treinamentos em masmorras e dos ataques. Por hoje, decidiu não pensar em nada disso. Afinal, era o dia em que encontraria todos. Ele foi visitar o monumento, um memorial do Grande Desabamento, construído em homenagem àqueles que pereceram no Grande Desabamento. Ele tinha muitas histórias para contar, tornar-se um aventureiro, explorar masmorras, aprender a esgrima. Então, alguém lhe chamou a atenção. Um homem de moletom vermelho estava sentado no meio da rua. A princípio, Yuki pensou que fosse Saki, mas não. Aquele homem estava esperando por ele. Era o cara dos óculos escuros. Seu nome era Zapper, um aventureiro de rank A na mesma área. Yuki perguntou se eles já haviam se encontrado antes. Zapper respondeu que aquele era o primeiro encontro. Disse que viera para observá-lo. Yuki ficou surpreso e disse que ele era apenas rank A, nada impressionante. Zapper mencionou a falsa invasão à masmorra. Disse a Yuki para não esconder nada. Ele já sabia que Yuki estava envolvido. Yuki congelou. Perguntou-se como Zapper sabia, pois se seus poderes de monstro fossem expostos, seria péssimo. Então, disse que Saki merecia o crédito. Alegou que apenas evacuou outros aventureiros. Mas Zapper sabia que não era verdade. Disse que foi Yuki quem matou o chefe. Enquanto o Relâmpago Branco estava ocupado lidando com o Golem, acrescentou que Yuki tinha as habilidades para enfrentar um chefe de rank A. Isso deixou Yuki desconfiado. Aquele homem sabia demais. Yuki negou, dizendo que apenas se escondeu e fugiu. Zapper não entendia por que Yuki estava tão desesperado para esconder isso, mas disse para ele ouvir. Limpar masmorras não era como um trabalho normal. Ter um bando de soldados rasos não formava um esquadrão de verdade. Para ganhar dinheiro de verdade, você precisava de armas excelentes, armas de primeira linha. Yuki perguntou se Zapper estava falando dele. Zapper explicou que não importava o quão fortes fossem as habilidades de Yuki, as incursões solo em masmorras tinham limites. Um grupo era diferente. Claro que sua parte poderia diminuir, mas o número de lugares onde ele poderia ganhar dinheiro aumentaria exponencialmente. Então, Zapper convidou Yuki para ganhar dinheiro juntos. Yuki agradeceu o convite, mas recusou. Seu objetivo não era dinheiro. Zapper aceitou a recusa. Ele admitiu que não era exatamente bom de lábia, então não havia nada que pudesse fazer. Mesmo assim, ele planejava testá-lo de qualquer maneira. Então, agora, ele queria lutar. Yuki ficou chocado quando Zapper lançou o martelo de fogo. As chamas queimaram as flores que Yuki havia trazido. Yuki ficou estupefato. Magia bem ali na cidade. Zapper ficou impressionado com a esquiva de Yuki, o que só aumentou seu desejo por ele. Yuki gritou para que ele parasse, principalmente porque estavam em um local de descanso para os mortos. Ele se lembrou de que usar magia na superfície era ilegal, mas para Zapper, rejeitar sua oferta era um crime muito maior. Ele ativou ligação de pedra, restringindo Yuki e suas habilidades. Zapper comentou que Yuki parecia experiente em lutar contra monstros, mas completamente inexperiente em PVP. Yuki tentou usar uma habilidade, mas Zapper agarrou sua boca para impedi-lo. Então, ele ativou ligação de gelo, congelando a boca de Yuki. Zapper percebeu que Yuki não era nada parecido com ele. Na verdade, ele era seu oposto, alguém especializado em limpar masmorras. Era exatamente por isso que ele o queria. Ele empurrou Yuki para o chão, disse que seguiria Yuki em todas as raids e faria isso com ele repetidamente. Disse a Yuki para chorar na guilda ou chamar aventureiros
aventureiros de Rank S se quisesse, mas Zapper era conhecido como o assassino de habilidades. Aventureiros não eram páreo para ele. Yuki o encarou com raiva. Zapper o deixou ali esperando uma resposta, e assim desapareceu num rastro de chamas. Enquanto isso, Libur jogava xadrez tranquilamente quando sentiu alguém tentando roubar seu peão, o que o desagradou. Mei curou Yuki. Yuki planejava ficar ali por enquanto, caso Zapper tentasse invadir. Ele precisava bolar um plano. Viento perguntou por que ele não estava com sua espada. Yuki explicou que era seu dia de folga e que portar uma arma na cidade atrairia problemas. Com sua patente, ser interrogado seria um pesadelo, mas mesmo que estivesse com sua arma, admitiu que ainda perderia. Ele não tinha ideia de como lidar com aquela magia. Libur o lembrou de algo importante. Ele era um domador de monstros. Sugeriu usá-los. Monstros eram especialistas em magia, então chamou alguém. Era Makinami Tekua, uma elfa. Ela disse que estava no meio de uma pesquisa. Ninguém entendia de magia melhor do que ela. Então Laibur disse a Yuki para aprender com o abismo, embora ela claramente não quisesse. Na masmorra de Libur, no andar de Makinami Temura, Makinami disse a Yuki que nunca se deu bem com aquele velho rabugento. Yuki percebeu que ele nunca a tinha visto em nenhum chá ou baile. Isso a irritou imediatamente. Ela disse que jamais compareceria a uma festa organizada por aquele velho rabugento. Ele sempre a importunava para parecer mais jovem, ou outras bobagens do tipo, quando ela ainda estava na casa dos 30. Yuki cautelosamente insistiu. Ela esclareceu que eram cerca de 1000, mais ou menos. Uma escala enorme, se você perguntasse a ela. Então, casualmente, revelou que tinha apenas 1499 anos. De repente, percebeu algo divertido. Se ela tornasse os discípulos de Viento mais fortes, aquele velho odiaria isso. Então, seu adorável discípulo ficaria tão apegado a ela que Viento ficaria verde de inveja, e eventualmente um amor proibido que transcenderia o vínculo mestre-discípulo floresceria. Yuki o interrompeu e disse que ele só queria aprender magia. Só isso já era interessante o suficiente para ela concordar. Afinal, desenvolver magia exigia simulação. Ela o conduziu até a biblioteca. Yuki ficou impressionada com o tamanho do lugar. Ele perguntou se todos aqueles livros eram sobre magia. Ela respondeu que isso não era nem metade da história. A maior parte do chão do seu quarto era feita inteiramente de livros. Pela expressão no rosto dele, ela percebeu que ele nem sequer entendia o que era magia de verdade. Brincando, ela o chamou de discípulo número 1 e perguntou se estava certa. Então, fez uma pergunta simples. Qual a diferença entre magia e uma habilidade? Isso fez Yuki parar e refletir. Ela mesma respondeu. Habilidades eram capacidades individuais. Magia, por outro lado, era uma capacidade universal. Yuki não tinha a menor ideia do que ela queria dizer, então explicou que as habilidades eram amplamente categorizadas em 3 tipos. Primeiro, habilidades adquiridas através da profissão. Segundo, habilidades que cada raça possuía naturalmente. Finalmente, habilidades que surgiam da sublimação de uma técnica totalmente dominada. Cada uma delas era como um truque, algo alcançável apenas através do próprio corpo, técnica e talento. Era por isso que a imitação era impossível. Mesmo que duas habilidades parecessem idênticas, elas eram fundamentalmente diferentes em sua essência. Ela tentou refrescar a memória dele, lembrando-o de que ele já havia experimentado isso em primeira mão. Yuki lembrou-se de usar a lâmina de pétala de sangue, então respondeu que entendia perfeitamente, o que significava que a magia devia ser o oposto. Ela sorriu e disse que ele estava certo. Não importava quem a usasse, se a mesma magia fosse conjurada com a mesma mana e o mesmo encantamento, o resultado seria sempre idêntico. Uma lei universal, uma lei absoluta. Isso era magia. Yuki começou a ficar animado. Então ela fez sua segunda pergunta. Por que tantas pessoas não usavam magia? Yuki imaginou que poderia ser por causa dos requisitos rigorosos. Talvez consumisse quantidades enormes de mana, mas a resposta real era muito mais simples. Era simplesmente muito difícil. Ele perguntou se era porque controlar mana era difícil. Ela balançou a cabeça e disse que até mesmo recitar encantamentos era difícil. A magia, propriamente dita, exigia encantamentos tão longos quanto um livro inteiro, mesmo para feitiços básicos. Yuki disse que nunca tinha visto ninguém recitar encantamentos por tanto tempo. Normalmente, as habilidades exigiam apenas algo como invocar fogo ou similar, e isso a levou diretamente à sua terceira pergunta. Ela perguntou se ele sabia como eles estavam entoando os cânticos. Yuki pensou um pouco e sugeriu que eles deviam estar usando algo para auxiliá-los. Essa era a resposta correta. Ferramentas como cajados podiam substituir partes do encantamento, círculos mágicos podiam ser esculpidos, alguns cânticos podiam ser recitados mentalmente, outros parcialmente omitidos. Yuki
Yuki percebeu que tudo podia ser modificado. Ela acrescentou que essa era a beleza da magia. Quanto mais se aprendia, mais se podia trapacear. Como exemplo, ela disse casualmente: invoque o martelo de fogo. E um martelo flamejante se formou em sua mão. Ela explicou a quebra de encantamento, o ato de completar o encantamento e a visualização inteiramente na mente antes de falar era uma técnica mágica fundamental. No entanto, o resultado variava dependendo da profundidade com que se compreendia o encantamento original. Alguns reproduziam como texto, outros como imagens, sons ou combinações dos três. Variava de pessoa para pessoa. Yuki finalmente entendeu por que feitiços com a mesma sonoridade podiam ser diferentes. Assim que ele compreendeu, ela demonstrou o resultado. Ela invocou invasão combinada com martelo de fogo. Yuki observou atentamente. Ela torceu as chamas em suas mãos, explicando que era possível preservar apenas partes do encantamento original, preenchendo a lacuna com a versão completa. Yuki finalmente entendeu o que era magia de verdade e ficou entusiasmado. Por enquanto, ele só precisava memorizar os encantamentos. Ela concordou, mas o avisou que a memorização mecânica era o seu limite. O encantamento era essencialmente uma ordem para a magia. Se ele não soubesse qual frase emitia qual instrução, jamais conseguiria modificar feitiços ou criar novos. Yuki percebeu que era como aprender um novo idioma, e ele nem era bom em inglês. Ela riu e o lembrou de que os humanos não tinham nem de perto o tempo que ela tinha, então ele deveria ser grato. Com isso, ela ativou sua magia e invocou a biblioteca residencial. Yuki só conseguia olhar, boquiaberto. O espaço ao seu redor se transformou instantaneamente. Ela explicou que a magia permitia experimentar o conteúdo de um livro diretamente. Eles estavam agora dentro de O Mundo da Magia do Fogo, que até um slime pode entender. Um livro que ela mesma escreveu. Se Yuki completasse essa masmorra virtual, ele adquiriria todo o seu conteúdo. Yuki gostou da ideia e ela explorava seus pontos fortes. Foi então que ela jogou uma pilha de outros livros sobre ele. Ela disse para ele ler todos os atributos principais e suas variações básicas. Yuki hesitou e perguntou se ela queria dizer completar todos eles. Ela sorriu e disse que sim, claro, e o desafiou a não dizer que era impossível. Uma cobra enorme atacou Yuki. Ele sorriu de canto e a cortou em vários pedaços. Vendo sua reação, os olhos de Makanami brilharam. Yuki declarou com confiança que terminaria tudo rapidinho. 3 dias depois, no andar Makanami Takura da masmorra de Liber, 2 tornados giravam em lados opostos enquanto uma águia disparava para frente. A magia rasgou o ar em alta velocidade, liberando um atributo. O ambiente em si era violento demais. Ele foi arremessado para longe, mas continuou entoando o feitiço com os dentes cerrados. Makanami então lançou captura de ar e uma enorme mão de ar comprimido o amparou pouco antes de ele se chocar contra o chão. Makanami comentou calmamente que o discípulo número 1 realmente não tinha talento. Deitado no chão, Yuki admitiu que finalmente entendia por que os aventureiros não entoavam feitiços em combate. Em batalhas reais, a abertura era simplesmente grande demais. Ela lhe disse que a magia nunca foi originalmente feita para combate. Ela foi feita para enganar o mundo e reescrevê-lo como o usuário desejasse. Yuki listou os elementos em voz alta: fogo, terra, água, gelo, relâmpago. Cada feitiço deveria ser poderoso. Ele lançou flecha de pedra. O projétil voou e caiu inútil. Seus olhos se arregalaram enquanto ele reclamava de quão ridículo aquilo era. Ele percebeu que as quebras de encantamento resultavam em perda excessiva de poder, exatamente como Makanami dissera. Uma vez que etapas eram puladas, as diferenças individuais se tornavam dolorosamente óbvias. Um encantamento era uma frase de comando que reescrevia o mundo através da mana. Quando partes eram omitidas, o próprio comando se tornava vago. Ela percebeu sua maior falha. Ele era péssimo em preencher as lacunas com a imaginação. Não importava o elemento, uma vez que ele usasse a quebra de encantamento, o resultado era quase zero. E se ele adicionasse mais encantamentos para restaurar o poder, ele nunca conseguiria acompanhar Zapper. Ele não seria capaz de reagir a tempo à magia de Zapper. Enquanto isso, Zapper sempre poderia contra-atacar com magia que tinha vantagem elemental. Ela lhe disse que isso era algo que ele encontraria constantemente. Por exemplo, a Terra não conseguia romper o vento, e ele nem sequer havia aprendido todos os atributos ainda. Mesmo assim, ela lhe deu esperança. O próximo atributo, vento, poderia ser sua especialidade. Ela fez com que a mão de ar levasse Yuki embora. Yuki voltou a treinar na esperança de finalmente encontrar um elemento no qual fosse bom, mas não conseguia deixar de se perguntar: será que Zapper tinha algum atributo ruim? Enquanto isso, vários aventureiros haviam acampado no meio das montanhas. Zapper
Zapper ficou surpreso ao saber que Yuki havia entrado em uma masmorra de rank S. Um de seus homens relatou que eles procuraram por toda parte, apenas para perceber que Yuki tinha ido direto para aquela masmorra. Zapper se lembrava claramente dela, aquela que forçou até mesmo 2 grupos de rank S a recuar. Ele achou engraçado. Era um lugar onde aventureiros comuns não conseguiam nem se aproximar. Eles perguntaram o que deveriam fazer. Zapper respondeu que não importava, porque eles também iriam entrar. O homem entrou em pânico e se recusou. Eles ainda não tinham terminado de eliminar os monstros. Mais importante, era perigoso. Zapper concordou. Era perigoso. Uma boca enorme, repleta de dentes afiados como navalhas, apareceu de repente acima deles, pairando no ar e fazendo com que as 2 figuras abaixo parecessem minúsculas. Eles ficaram chocados. Um verme gigante havia aparecido. A criatura avançou em direção a Zapper, pronta para engoli-lo por inteiro. Zapper nem sequer hesitou. Ele lançou lança d'água, presa de gelo, lança de pedra, flecha relâmpago, machado da tempestade, martelo de fogo, múltiplos elementos irrompendo simultaneamente e investindo contra o verme. Ele já havia matado muitos novamente. Não esperava muito em termos de materiais. O homem ao seu lado permaneceu paralisado em choque. Observar Zapper conjurar feitiços de todos os atributos, não importava quantas vezes ele visse aquilo, ainda era inacreditável. Agora ele realmente entendia o poder de um mago de elite de rank A. Zapper disse que as masmorras de rank S eram perigosas. Era exatamente por isso que eles precisavam alcançá-lo antes que Yuki fosse tão fundo que eles não pudessem mais tocá-lo. O homem apontou para os danos causados pelo monstro. Vários membros do grupo haviam morrido. Para Zapper, eles não passavam de magos de rank B substituíveis. E se acabassem, ele sempre poderia recrutar mais. O homem protestou, dizendo que era cruel, especialmente quando Zapper poderia tê-los salvado com magia. Mas Zapper se recusou a desperdiçar mana preciosa com pessoas como ele. Bateu o pé e declarou que se fosse usar mana, seria para capturar Yuki, o especial. Enquanto isso, Makinami chamou o discípulo número 1 com uma expressão entediada. Yuki estava esparramado no chão, como se sua alma tivesse abandonado o corpo. Ela lhe disse sem rodeios que ele não tinha absolutamente nenhum talento para ser especial. Ele pensava que a magia deveria ser universal, mas no fim das contas não conseguiu realizar uma única quebra de encantamento. Era a primeira vez que ela via alguém falhar tão completamente, mesmo com encantamentos parciais. Se os atributos principais eram inúteis, os secundários ofereciam ainda menos esperança, como inseto. Yuki havia adquirido conhecimento, mas não esperava que seu talento fosse tão ruim. Tudo o que ele podia fazer agora era trabalhar com o que tinha. Ela disse para ele não agir como se entendesse de magia. Yuki tentou dizer algo. Foi então que ela revelou a verdade. Seu treinamento ainda nem havia chegado ao primeiro estágio. Eles nem tinham começado o aquecimento. Ela declarou alegremente que a magia existia para que qualquer um pudesse reescrever o mundo, para esmagar a insatisfação, a injustiça e até mesmo o bom senso. Era por isso que ela jamais permitiria palavras como compromisso ou desistir. Yuki perguntou como ele faria isso. Ela disse que era simples. Ele já a vira fazer algo semelhante contra aquele velho. Tudo o que ele precisava fazer era criar uma magia totalmente nova que só ele pudesse usar. Makinami sugeriu que Yuki aplicasse essa teoria diretamente à magia. O que ele havia aprendido até então era mais do que suficiente. Em seu nível atual, ele já podia ensinar iniciantes. Yuki ficou atônito com a constatação. Mesmo que fosse ruim em usar feitiços existentes, ele poderia simplesmente criar um no qual fosse bom. Era exatamente isso que Makinami queria dizer. Em vez de depender de longos encantamentos, ele manipularia a mana diretamente através da emoção para remodelar o mundo, adicionando encantamentos posteriormente, se necessário. Para a magia de combate, a prática era tudo. A partir daquele momento, ele treinaria diretamente com ela. Enquanto falava, ela virou a cabeça bruscamente para o lado, fazendo Yuki perguntar o que havia de errado. Ela ativou a visão aquática e viu Zapper liberando uma onda de fogo no primeiro andar da masmorra. Zapper estava procurando por Yuki. Para ampliar a busca, ele ativou a busca do vento. Makinami mostrou a cena para Yuki através de uma esfera de água flutuante. Yuki ficou chocado. Zapper já estava ali. Parecia que Zapper o havia seguido. Para Makinami, aquela era a oportunidade perfeita. Ela queria que Yuki o enfrentasse usando apenas magia, sem invocações. Com isso, ela ativou o impulso do santuário. Era a mesma magia que havia teleportado Yuki e seu grupo quando ele entrou na masmorra pela primeira vez. Agora ele entendia. Era magia de teletransporte. Yuki se perguntou se Liber havia escolhido o andar de Makinami Takura especificamente
justamente porque ela podia controlar algo assim, Zapper foi teleportado para a mesma área. No momento em que Zapper viu Yuki, ele presumiu que Yuki estava escondendo sua verdadeira força. Ele exigiu uma resposta. Yuki foi pego de surpresa. Zapper atacou imediatamente com uma lança aquática. Yuki desviou e desembainhou sua espada. Zapper disse que não havia necessidade de explicações. Ele já conseguia ver a verdade estampada no rosto furioso de Yuki. Tentou prendê-lo com prisão de pedra. Yuki cortou a pedra ao meio. Zapper comentou que Yuki tinha o potencial para ser um espadachim. Também notou que Yuki não se abalou quando o feitiço apareceu, mas Zapper ativou lama. Yuki ficou chocado. Zapper pulou o processo de gerar lama combinando água e terra. Era muito mais rápido do que conjurar. Yuki começou seu próprio encantamento. Zapper riu. Tentar impedir sua magia era inútil. Ele era mais rápido. Desencadeou o martelo de vento. Yuki recebeu o golpe em cheio. Zapper percebeu que Yuki ainda dependia de encantamentos, mas suas habilidades mágicas ainda não eram suficientes. Yuki sabia que não conseguiria vencer uma batalha de encantamentos. Então, decidiu criar um novo feitiço. Só pelo olhar de Yuki, Zapper percebeu que ele estava tramando algo. Magia era um milagre. Era o ato de reescrever o mundo quando a mana respondia à vontade de uma pessoa. Era por isso que existiam cânticos e explicações. Quando um conjurador compreendesse completamente o princípio, ele poderia eliminar o desperdício e, eventualmente, o próprio cântico. Yuki sentiu alarmes soando. Ao se aproximar, um sorriso arrepiante surgiu em seu rosto. Zapper percebeu tarde demais. Yuki estava planejando um ataque de relâmpago. Yuki foi arremessado para longe. Agora ele entendia algo claramente. Havia formas de magia nas quais ele não era bom, porque milagres nunca o haviam atendido. Não importava o quanto ele rezasse, todos desapareciam. Ninguém retornava. Uma força massiva avançou em sua direção, distorcendo o ar. Yuki se preparou enquanto o inimigo investia diretamente contra ele. O ataque detonou. Pilares de pedra se estilhaçaram, destroços se espalhando por toda parte. Zapper tinha certeza de que havia desferido o golpe final. Seus olhos se arregalaram. Não havia ninguém ali. Yuki acreditava que milagres não existiam. Não existia esse tipo de magia. Ele mesmo admitiu. Ele não entendia nada de magia. De repente, ouviu Makanami chamando seu nome. Confuso, perguntou de onde vinha a voz dela. Ela lhe disse claramente que era magia, a magia dela. Yuki disse que estava com dificuldades. Ela lhe ofereceu conselhos. Disse-lhe que, em termos de conhecimento, ele já era um mago de primeira classe. Isso significava que ele podia alterar qualquer coisa. O que lhe faltava era decidir que tipo de magia queria. Ela explicou que, sempre que usava magia, seu pensamento era simples. Não seria divertido se uma magia como essa existisse. Ele precisava canalizar essa emoção diretamente para a mana. Yuki conhecia bem suas emoções, e a emoção que sentia em relação à magia era raiva. No momento em que aceitou isso, o pilar atrás do qual se escondia explodiu. O campo de batalha mergulhou no caos neste mundo injusto. Quanto mais raiva você sentia, mais forte se tornava. Zapper o encontrou novamente e percebeu que Yuki não tinha intenção de desistir. Yuki o encarou de frente e estendeu a mão. Ele não usaria nenhuma magia de encantamento. Zapper imitou sua postura. Zapper invocou uma tempestade de fogo, confiante de que nenhuma magia poderia superar a sua. As chamas roçaram o braço de Yuki. Zapper pensou que o tinha derrotado. Então, Yuki falou. Yuki demonstrou um caminho completamente oposto ao de seu mestre. Não havia lições para isso, mas Makanami achou que era uma magia belíssima. Yuki havia criado um escudo do vazio. Yuki decidiu ensinar a Zapper um novo tipo de magia, uma magia que rejeitava toda magia. Essa era a magia dele. Yuki lançou um escudo do vazio. Ele negava toda a magia. Ele estava determinado a não deixar Zapper usar magia nenhuma única vez. Zapper não conseguia entender por que seus feitiços estavam sendo cancelados tão repentinamente. Num instante, eles respondiam. No outro, era como se o próprio mundo o ignorasse. Agora, ele abandonou a ideia de arrastar Yuki para o seu grupo. Esse pensamento havia desaparecido. Em vez disso, ele decidiu que o mataria ali mesmo. Ele lançou uma lança de relâmpago. Yuki aparou o golpe. Em seguida, veio o chicote aquático. Ele atingiu o escudo e uma rachadura se espalhou por ele. Yuki percebeu imediatamente. Sua defesa estava chegando ao limite. Enquanto isso, Zapper notou algo estranho, até mesmo aterrorizante. O escudo não estava bloqueando nenhum elemento, estava anulando todos os atributos. E ele sentiu isso, uma sensação estranha que o fez perceber que a própria magia estava sendo afetada, como se a vontade destinada a guiar a mana estivesse sendo rejeitada. Makinami observava de sua vassoura flutuante. Ela viu que Zapper já havia percebido.
Ela reconheceu isso silenciosamente. Ele era razoavelmente habilidoso. A magia original transmite a vontade à mana para alterar o mundo. O vazio era o oposto. Através da mana dentro do corpo, ele comandava a mana externa a não mudar. Se ela tivesse que nomeá-lo, o chamaria de atributo do vazio. Magia criada unicamente pelo discípulo número 1, nascida de seu ódio pela própria magia. Zapper sabia que se a alteração mágica excedesse um certo nível, ele poderia rompê-la apenas pelo volume. Então, ele liberou vários elementos de uma só vez. Yuki concordou. Se ele apenas se defendesse, seria impossível vencer. Então, ele os combinou e formou um sabre do vazio. E então, ele o cortou. Zapper ficou estupefato. Yuki destruiu apenas as partes mais perigosas. Ele anulou o ataque com o mínimo de consumo. Machinami sentiu orgulho. Yuki só conseguia usar um atributo, mas seu domínio era de primeira classe. Mesmo assim, ela ainda detestava a esgrima do velho. Com essa habilidade, Yuki tinha certeza de que conseguiria alcançar Zapper. Zapper ergueu freneticamente uma parede de gelo e uma parede de vento, mas Yuki dissipou o vento, e quanto ao gelo, ele simplesmente o cortou em pedaços. Zapper estava em apuros. Sua magia mal funcionava, e o reforço físico era bloqueado pela espada. Ele invocou uma onda de fogo. Num instante, Yuki ergueu seu escudo do vazio novamente para se defender. Zapper começou a se preocupar. Nesse ritmo, sua mana acabaria primeiro. Ele pensou desesperadamente em qual feitiço poderia funcionar, qual poderia romper sua defesa. E foi então que Yuki encontrou uma brecha. Ele desferiu seu golpe de lâmina de pétala de sangue em seu próprio estilo. Os olhos de Zapper se arregalaram. Ele soube imediatamente que sua defesa não resistiria. Yuki pressionou o ataque. Zapper resistiu e lançou magia de vento. Era um martelo de ar que deixou Yuki momentaneamente atordoado. Ele nunca esperou que Zapper lançasse o feitiço sobre si mesmo apenas para se esquivar. Não havia nada que pudesse ser feito. Zapper decidiu deixá-lo escapar desta vez, mas o avisou que não haveria uma próxima vez. Disse que encontraria uma maneira de derrotar aquela magia. Então, invocou asa de vento e voou para longe. Yuki ficou atônito com a calma com que ele recuou, mas entendeu. Se Zapper ficasse, não sobreviveria como aventureiro. Machinami gritou em seu ouvido, furiosa por ele tê-lo deixado escapar. Se Zapper escapasse, aquele velho rabugento certamente zombaria deles. Ela já conseguia imaginar seu rosto presunçoso. Yuki admitiu que tinha um movimento reservado para emergências. Olhou para a amarra em sua mão e perguntou se podia removê-la. Então, apertou sua espada. Enquanto isso, durante a fuga, Zapper reclamava de como se sentia mal e planejava o que fazer quando retornasse. Mas, em pleno voo, sentiu algo. Mana. Yuki liberou um encantamento completo. Uma energia sinistra inundou toda a área. Zapper não conseguia acreditar. O encantamento completo exigia uma quantidade enorme de tempo. Não havia como Yuki conseguir conjurá-lo tão rápido. Mesmo assim, não importava como ele olhasse. A mana estava vindo da posição de Yuki. Ele imediatamente criou distância e lançou o impulso de vento. Machinami se perguntou o que ele estava planejando, especialmente porque ele havia chegado ao ponto de usar invocação. Mei apareceu e invocou a Mãe do Caos, onde todos nascem e todos devem retornar. Ela começou seu encantamento calmamente. Yuki e Machinami observaram enquanto o poder girava violentamente ao seu redor. Yuki explicou que caso a nova magia não estivesse pronta a tempo, ele havia ensinado o feitiço a Mei por telepatia e a fez entoá-lo. A magia era versátil. Qualquer um poderia usá-la se completasse um encantamento completo. Mei terminou o encantamento e comentou casualmente que Yuki era rude com suas empregadas. Yuki pensava como um verdadeiro domador de monstros. Ele fazia seus companheiros fazerem o que ele não conseguia. Mei era uma morta-viva. Então, o cansaço não importava. Ela lançou uma flecha negra. Zapper entrou em pânico. Ele não teve escolha, a não ser desviar o ataque. Então, lançou um escudo sagrado. O escudo foi perfurado no canto superior esquerdo e rachou instantaneamente. As rachaduras se espalharam rapidamente. Então, ele percebeu algo sobre a flecha. Era uma flecha do vazio. Exatamente como Yuki havia prometido, a magia nunca mais aconteceria com ele. Zapper foi arremessado para trás quando uma enorme onda de energia roxa surgiu. O violento redemoinho engoliu tudo, arrancando um grito dele. Enquanto era consumido pela onda, ele lançou maldições contra Yuki. Machinami admirou o resultado. O poder e a precisão eram perfeitos. Ela elogiou Yuki. Ele era bom em ensinar magia. Yuki sorriu e respondeu que era porque ele tinha um bom mestre. Apenas os óculos de sol de Zapper permaneceram. Enquanto isso, na entrada da superfície da masmorra Liber, vários homens armados com uniformes brancos semelhantes aos de
assassinos tomaram posição, seu capitão ainda estava limpando outra masmorra em outro lugar. Eles acreditavam que poderiam controlar a situação sozinhos. O único que temiam era Zapper. O esquadrão de execução avançou para capturar Zapper e Yuki. Poucos minutos depois, Yuki saiu da masmorra com Zapper nas costas. Mover-se por uma masmorra carregando outra pessoa era exaustivo, e isso era evidente. Ele planejava entregar Zapper à guilda, mas antes que pudesse dar mais do que alguns passos, homens armados o detiveram, apontaram suas armas para ele, claramente com a intenção de prendê-lo imediatamente. Ao ver seus uniformes totalmente brancos, Yuki os reconheceu de imediato. O grupo de combate especializado em ordem pública da guilda, o esquadrão da execução. Ele pensou que o momento era perfeito, já que estava prestes a entregar Zapper de qualquer maneira, mas no instante em que deu um passo à frente, gelo bloqueou seu caminho. Uma mulher de cabelos curtos e uniforme branco ordenou que ele parasse. Era Nanau, uma maga de rank B do esquadrão da execução. Yuki não conseguia entender porque também estava sendo tratado como um criminoso. Dugo, um monge de rank A do esquadrão da execução, explicou que vários relatórios haviam sido feitos contra Yuki por outros aventureiros. Eles acreditavam que Yuki era membro do grupo de Zapper. Em nome da manutenção da ordem pública, o esquadrão da execução pretendia deter ambos. Yuki tentou explicar que era a vítima. De repente, Zapper ativou a explosão de fogo. O esquadrão da execução recuou instintivamente, momentaneamente distraído pelas chamas. Yuki reagiu instantaneamente, formando um sabre do vazio para se defender. Zapper riu e murmurou que, graças a Yuki, havia acordado na melhor situação possível. Ele disparou e o esquadrão da execução o perseguiu imediatamente. Eles lançaram lanças de gelo, golpes reversos e até mesmo o machado demoníaco Gulveig. Zapper se defendeu, erguendo camadas de gelo. Enquanto isso, Yuki foi interceptado por outro membro do esquadrão da execução. A situação estava rapidamente saindo do controle. Yuki tentou gritar que não era hora de lutar. Cercado, Zapper liberou uma explosão de trovão, eletrocutando todos ao redor. Eles desabaram um após o outro. Ele chutou um dos membros caídos em direção a um aliado ainda consciente. Esse homem recebeu o golpe em cheio. Ele imediatamente curou seu camarada usando a habilidade Recompensa Ilesa. Enquanto eles estavam distraídos, Zapper os avisou para não darem mais um passo à frente. Zapper agarrou Nanau e a fez refém. Ele declarou que não era mais o mesmo e que eles deveriam entender a diferença. Àquela distância, o escudo de Yuki não chegaria a tempo e ele não conseguiria cancelar o feitiço rápido o suficiente com flechas ou espadas. Dugo estalou a língua em sinal de irritação. Cansado das táticas covardes, decidiu resolver a situação ele mesmo. Ordenou que 2 guardas mantivessem os olhos fixos em Yuki. Yuki não podia atacar imprudentemente com uma refém envolvida. Se o esquadrão de execução se coordenasse corretamente, ainda haveria uma chance, mas Zapper zombou dizendo que seria mais fácil simplesmente massacrar todos. Proteger pessoas era um grande incômodo. Ao ver a quantidade e a complexidade dos círculos mágicos se formando, Yuki soube que se tratava de magia em grande escala. Naquele ritmo, ele não conseguiria proteger a todos. Ele ordenou que se escondessem atrás da sombra de sua magia, mas de repente, uma mulher de cabelos prateados apareceu e calmamente disse que não havia necessidade. Ela ativou sua habilidade, Olho do Jogo Limpo, e então perguntou a Zapper se aquela era realmente toda a mana que lhe restava. Yuki a reconheceu imediatamente. Ela era a capitã do esquadrão de execução e uma aventureira de rank S, conhecida como o livro de regras vivo da guilda, Ina Ginki, uma paladina de rank S. Ela ativou sua habilidade, Pardal B Dragão. Zapper foi atingido instantaneamente e perdeu o controle de Nanau. Era uma técnica terrível que produzia o resultado de um golpe antes mesmo do ataque em si. Ela o repreendeu calmamente por gastar toda a sua mana em ataques. Zapper não esperava que Ginki aparecesse. Em pânico, ele lançou ligação de pedra. Ginki disse a Yuki para usar sua magia. Ele ficou chocado que ela sequer soubesse disso, mas não havia tempo para pensar nisso. Yuki invocou seu sabre do vazio. Zapper rapidamente criou múltiplas barreiras elementais. Ele desencadeou uma chuva de flechas Hametaki, cobrindo o céu com inúmeras flechas. Ginki imediatamente percebeu sua intenção. Ele estava mirando em todos os membros de seu esquadrão. Ela ativou o desvio de flechas dispersas, uma habilidade que altera o alvo de um objeto. O destino da flecha foi trocado com Yuki. Yuki instantaneamente ergueu seu escudo do vazio enquanto as flechas caíam sobre ele. Ginki sabia que ele bloquearia. Mesmo assim, ela se viu curiosa sobre ele. Então, ela apareceu atrás de Zapper. Ela brandiu sua arma e ativou o grande
Naginata e Watushi. Zapper recebeu o golpe de frente. Era checkmate. O esquadrão correu para capturá-lo. Jink comentou que ele tinha muito menos mana do que ela esperava. Isso sugeria que ele tinha acabado de sair de uma batalha intensa. Depois, ela agradeceu a Yuki por sua cooperação. Graças à sua magia, a situação foi resolvida rapidamente. Yuki perguntou como ela sabia sobre sua magia. Ela explicou que o olho do jogo limpo permitia que ela visse o status das pessoas. Ela disse que se assemelhava ao seu olho demoníaco da verdade. Agora fazia sentido como ela sabia tanto da habilidade dele quanto da mana restante de Zapper. Dugo informou que Zapper havia sido totalmente contido e os feridos tratados. Então, ele se voltou para Yuki. Jink afirmou que a suspeita em torno de Yuki havia sido dissipada. Ele até mesmo ajudou na captura. Dugo acrescentou que as acusações contra Yuki provavelmente eram um mal-entendido. Como tudo não havia sido totalmente esclarecido, ele não poderia se desculpar formalmente. Mas Yuki seria removido da lista de detentos. Ele agradeceu pela cooperação e proteção. Yuki disse que estava tudo bem, contanto que o mal-entendido fosse resolvido. Ele também se ofereceu para ajudar na investigação de Zapper, se necessário. No entanto, Dugo levantou outra questão. A masmorra de onde Yuki havia saído era de rank S. A entrada solo era proibida. Yuki ficou sem palavras. Os desafios de masmorra exigiam a aprovação da guilda. Embora Yuki tivesse entrado anteriormente com um grupo, após uma avaliação, mergulhar sozinho era uma clara violação. Jink disse que a habilidade de Yuki não era o problema. Dugo rebateu dizendo que essa era apenas a opinião subjetiva dela. Oficialmente, Yuki ainda era de rank E. Jink propôs uma solução. Yuki conquistaria a masmorra que eles estavam gerenciando. Dugo o acompanharia como supervisor. Se julgassem sua habilidade suficiente, nenhuma investigação ou detenção seria necessária. Yuki perguntou se tal tratamento especial era realmente aceitável. Jink respondeu que para a humanidade, a estagnação na conquista de masmorras era o maior pecado de todos. Era por isso que ela se tornara capitã. Para impulsionar decisões como essa, ela disse que estava ansiosa pela conquista desse domador de monstros. Yuki hesitou ao pensar em mostrar seus métodos aos outros. Então, vemos Liber sugerindo que ele prosseguisse como de costume. Ele avisou que o esquadrão de execução supervisionaria de perto e que trazer monstros capazes de conversar poderia resultar na revogação de seu status de aventureiro. No entanto, se ele trouxesse o morcego, isso causaria anemia, e Liber duvidava que ele conseguisse limpar a masmorra apenas com aquilo. Liber sugeriu que ele fosse perguntar a Tesk. Yuki lembrou-se de tê-lo servido antes e perguntou se Tesk era um especialista como Makinami. Liber respondeu que Tesk era muito mais do que isso, pois Tesk era o mestre de sua masmorra.